Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Descida Dimensional. Capítulo 3101. Leonel deixou o lado de Ameri com um sorriso brilhante no rosto. Olhando para sua mão, ele ainda podia sentir um pouco da insatisfação de suas forças de armas, mas não sentia nenhum arrependimento. Isso porque ele sabia que havia tomado o caminho certo. Embora muitos possam argumentar, Leonel sabia que o caminho de Ameri era tecnicamente superior. Se alguém estava indo atrás da mais forte força da arma possível, misturá-la com outras coisas, usá-la para controlar outras coisas, ou geralmente empurrá-la para fora de sua zona de conforto, não era o caminho certo. Como com todas as coisas, se você tentasse escolher todos os caminhos, você poderia muito bem não escolher nenhum. Foi por isso que durante grande parte de sua vida, o maior desafio da vida de Leonel foi o fato de que ele tinha muito talento. Era difícil para ele se concentrar em uma coisa de cada vez e isso o colocava em uma posição difícil. No entanto, dessa vez, ele tinha certeza de que era o caminho certo. Ele havia passado mais de um século nisso. Como ele poderia estar errado? Ele precisava que suas forças de arma se tornassem o agente de ligação que o mantinha unido. Esse era o caminho que eles tinham que tomar. Quando os resultados se tornassem claros no futuro, todos saberiam que ele também havia feito a escolha certa. Na verdade, até Niuren estava hesitante sobre tudo isso. Foi por isso que ele perguntou a Leonel se ele tinha certeza porque ele entrou em sua reclusão de longo prazo. No entanto, no final, Niuren escolheu confiar no julgamento de Leonel. Não só estarei certo, mas se o campo de batalha do ídolo ousar tentar me rejeitar por causa disso, terei que virar o mundo das forças das armas de cabeça para baixo. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Leonel, uma luz sinistra em seus olhos. Seus planos futuros cercavam o campo de batalha do ídolo. Ele não aceitaria nada menos que o melhor. Não só isso, mas ele traria uma horda dos melhores com ele. Ele pegaria a lança. Ameri pegaria a espada. Aina pegaria o machado. Arnold ficaria com a palma. Drake formaria um novo legado. Pode-se dizer que eles tiveram a chance de monopolizar quase metade do campo de batalha do ídolo. Agora, a questão era, entre Uchi e Enna, quem ficaria com o sabre? O sabre era um termo geral para lâminas. O facão e as lâminas de Enna se encaixavam nessa categoria. Também tem o Noah, eu acho. Ele é o verdadeiro mestre do sabre dos três, mas mesmo assim ele é totalmente inferior a Enna e Uchi. Leonel também não mencionou Joel, que agora havia se tornado um mestre Glaive. Mas, infelizmente, o talento de Joel também estava faltando nesse aspecto. Ele não tinha certeza se conseguiria elevar aqueles que não tinham a habilidade pré-requisito alto o suficiente para que eles alcançassem tais coisas. Quase esqueci, Kira também é uma portadora de sabre duplo. Assim como Eltor. Parece que vai haver bastante competição. Leonel riu sozinho, mas também sabia que o foco de Kira havia deixado de ser o sabre há muito tempo. Com um passo, Leonel apareceu no território de Eltor. O Oryx estava em sono profundo, tentando recuperar um pouco de energia. Ele abriu os olhos fracamente e encontrou Leonel sentado ao lado da cama. Oh, Léo. Eltor tentou se sentar, mas Leonel o pressionou, despejando os outros segmentos de sua alma perdida em seu corpo. Eltor de repente sentiu uma grande quantidade de energia bombeando através dele e seus olhos não puderam deixar de se arregalar. A princípio, ele pensou que era outra medida temporária que Leonel estava tomando, mas para seu choque, ele podia sentir subconscientemente que havia muito mais nisso. Léo, você... Leonel suspirou e informou Eltor sobre o problema. O príncipe Oryx lentamente deixou as coisas se acalmarem. Não foi agradável ouvir que Leonel havia escolhido seus outros em vez da vida e morte de seu próprio povo, mas isso não significava que ele não pudesse entender. Leonel também não tinha motivos para confessar a verdade a ele, mas dessa vez teve. Leonel se levantou e deu um tapinha em seu ombro. Leve seu tempo para se curar. Muito em breve, teremos muitas batalhas para lutar. Os olhos de Eltor piscaram. Ele podia sentir que Leonel havia mudado. No passado, Leonel poderia ter perguntado se ele ainda estava disposto a lutar por ele. Após a morte de seu pai, ele provavelmente não teria dito a ele que tinha feito tal coisa a ele e sua família. Mas agora, este Leonel atual parecia ser uma fusão perfeita dos dois. De coração mole o suficiente para lhe dizer. De coração duro o suficiente para não lhe dar escolha de qualquer maneira. Eltor não conseguiu evitar rir enquanto Leonel se afastava. Este Leonel certamente era menos simpático, mas este Leonel também era um que dificilmente perderia. Eltor nunca quis ser um rei, embora seu pai o tenha pressionado a fazê-lo repetidas vezes. Havia apenas uma coisa que ele queria ser, uma coisa que ele sempre desejaria ser: um general. Ele queria estar em um campo de batalha com um sabre 2 vezes maior que seu corpo em mãos. Ele queria liberar seus instintos bestiais e rugir para os céus enquanto o sangue de seus inimigos o banhava da cabeça aos pés, e a única maneira de ele ter tal oportunidade seria se estivesse sob o comando de um rei que fosse igualmente sanguinário. O primeiro Leonel que ele conheceu era muito bondoso. O segundo Leonel que ele conheceu estava sedento demais pelo sangue que deveria ser seu por direito. Em vez de mandá-lo para a batalha, Leonel provavelmente se banharia no sangue que o próprio Eltor queria. Mas esse Leonel... Eltor lentamente se levantou da cama, um sorriso selvagem se espalhando por seu rosto enquanto seu corpo começava a aumentar de tamanho. Pelos brancos saltavam por todo ele, seus chifres se tornando mais afiados e proeminentes. Este era o Leonel que lhe daria o que ele queria. Capítulo 3102. Leonel apareceu no topo de uma montanha alta. À frente havia uma linda mulher.
Ela tinha cabelo curto carmesim e um corpo que ondulava com os músculos ágeis de uma mulher em forma. Sua figura era esbelta, mas quase exalava uma nitidez que parecia perfurar o ar repetidamente com apenas o menor dos movimentos. No momento, ela provavelmente usava as coisas mais simples que conseguia. Uma faixa de pano no peito e um short com buracos tão largos que seus movimentos bruscos expunham a calcinha preta simples por baixo. Era uma visão realmente linda, manchada pelo homem lascivo parado não muito longe dela. O lábio de Leonel se contraiu quando viu Newren guiando Emna. Esse velho realmente o deixava sem palavras às vezes. Havia muitas mulheres neste mundo, muitas das quais vinham dos assentamentos humanos que Leonel havia acolhido. Então, quando ele pegou Newren fazendo sexo, ele não ficou muito surpreso. Mas agora ele de repente esperava que aquela mulher não fosse Emna. Obviamente isso não era por ciúmes. Leonel só tinha olhos para uma mulher, e ele não se importava muito com o que os outros faziam com seu tempo, ou melhor, com a maioria dos outros. Emna tinha um lugar especial no coração de Leonel porque ela foi a primeira pessoa que ele viu depois que decidiu ser um rei que ele estava decidido a fazer seu general. Nem mesmo Eltor tinha recebido tal tratamento dele. Naquela época, ele e Aina estavam com Montanha Coração Valente para entrar em um intercâmbio com algumas outras organizações na região. Emna era membro do Salão Carmesim. No momento em que a viu, ele viu seu talento. E tendo acabado de sair da zona do Coração Valente, onde decidiu que definitivamente queria ser um rei, ele tinha em mente começar a construir a fundação de seu reino também. Na verdade, Leonel nunca parou de ajudar Emna. De todos, ele provavelmente apoiou mais o crescimento dela, embora ainda não a tivesse usado em combate. Desde que conheceu Hylion e assumiu a organização que esta havia criado para ele, ele investiu uma tonelada de recursos nela. Se esse seu mestre sem vergonha estragasse tudo, ele o jogaria de um penhasco. Mas era difícil ignorar o fato de que Emna definitivamente havia melhorado muito sob a tutela de Newren. O velho era lascivo, mas, no mínimo, era prestativo. Infelizmente, por mais lascivo que o velho fosse, Leonel também se lembrava claramente da primeira impressão que teve dele. Newren, ou melhor, Ordem das Estrelas Sábias naquela época, era definitivamente o homem mais bonito que ele já tinha visto. E isso o tornava muito bom em enganar mulheres inocentes para sua cama. Teria sido melhor se ele realmente fosse um velho feio com cabelo ralo. Ele não podia deixar Emna ser uma de suas vítimas. Se seu general se tornasse inútil por causa de um coração partido, ele definitivamente teria que lidar com esse velho. O que você acha que está fazendo com meu general, meu velho? Leonel pulou e pousou perto deles. Emna piscou, tendo acabado de notar a aparência de Leonel. Ela sentiu e continuou sua rotina de boxe sem perder o ritmo. O que isso quer dizer, pirralha? Você não vê que estou guiando o progresso dela? Newren zombou. Meus generais estão fora dos limites, seu bastardo lascivo. Você não tem permissão para encostar a mão nela. Ou, você está fazendo dela parte do seu harém? Minha culpa, minha culpa. Emna quase tropeçou e caiu quando ouviu isso. Ela geralmente era uma mulher estoica, mas como ela poderia não reagir a uma coisa dessas? Ela se virou dando a ambos olhares cautelosos. Mas Emna ainda era Emna. Mesmo com uma conversa tão sugestiva acontecendo, ela não parecia perceber o quão sugestiva era sua forma de se vestir. Eu só tenho uma esposa e sempre terei uma esposa, Leonel balançou a cabeça. Então pare de ser tão mesquinho, show. O olhar afiado de Emna pousou em Newren. Naquele momento, havia um buraco cortado na metade inferior de suas vestes. Ei. Newren pulou para fora do caminho. Belezinha, você vem treinando há muito tempo. Se não aprender sobre os outros prazeres da vida, nunca vai superar seu gargalo. Emna lançou um olhar para Newren e então o ignorou novamente, continuando sua rotina de combate. Leonel riu. Tecnicamente, Newren estava certo. Emna estava enfrentando o mesmo problema que a Mary, mas ela também era mais flexível do que a Mary. Ao vê-la agora, Leonel percebeu que estava sendo muito obtuso ao rotulá-la como portadora de sabre. Ela nem tinha uma lâmina na mão agora, ela estava apenas usando seu corpo. No entanto, a batalha era tudo o que ela conhecia. Às vezes, olhar o mundo de uma perspectiva diferente pode ajudar muito. O caminho de Emna era muito mais complicado que o de Mary. Leonel não podia simplesmente guiá-la com algumas palavras, e ela tinha que confiar em si mesma. Dito isso, ele está certo, sabia? Leonel disse com uma risada. Que tal, Emna? Você tem um garoto de quem gosta? Eu posso praticamente brincar de Deus neste lugar. Emna vacilou novamente, dessa vez olhando feio para Leonel e forçando-o a pular para fora do caminho antes que uma lâmina o cortasse também. Leonel riu. Posso marcar um encontro às cegas para você. Tenho alguém em mente. Bem, ele tecnicamente tem uma noiva, mas duvido que ela ainda esteja na jogada. Seus filhos seriam monstrinhos. Sério, você pode ficar com qualquer um, menos com esse mulherengo aqui. Ele apontou o polegar para Newren. Emna revirou os olhos e ignorou os dois, continuando sua rotina de combate. Parece que seus encantos estão perdendo força, velho, disse Leonel com uma risada. Mas como se você não tivesse conseguido enganar a pequena beleza para ir para sua cama. Talvez eu devesse contar à sua esposa sobre isso. Você não ousaria, disse Leonel com os olhos semicerrados. Newren riu para os céus. Ele finalmente havia encontrado a fraqueza de Leonel. Isso deveria ter sido óbvio há muito tempo. No entanto, ele não conseguiu rir por muito tempo antes de ser repentinamente arremessado montanha abaixo. Você esqueceu que eu sou Deus aqui, velho. Tenha um bom outono. Leonel soltou um suspiro e sorriu, voltando-se para Emna. Pronto para a batalha? Leonel perguntou. Sempre que quiser, ela respondeu friamente. Bom. Capítulo 3103. Leonel apareceu em mais uma cadeia de montanhas, se é que se pode chamar assim. Nesse ponto parecia o mundo dos mortos, e toda essa região de terra tinha se tornado praticamente amaldiçoada. Antes era só porque havia os corpos de bestas do vazio e cauda de sombra aqui. Mas agora havia todos os 6 enviados da destruição, incluindo a besta do vazio. Além disso, houve outra adição. Terror primordial.
Pode-se dizer que esta região era a mais densa concentração do mundo de destruição e era quase uma pena que Leonel não a frequentasse muito. Era só que Leonel não sentia necessidade disso. Ip, Estrela Negra apareceu de repente em um redemoinho negro em espiral, surgindo do ar como se fosse uma cortina no momento em que sentiu Leonel. Ele pousou no ombro do último, acariciando suas orelhas algumas vezes com uma garra brincalhona. Claramente, o garotinho ficou feliz em vê-lo. A essa altura, Estrela Negra já tinha os processos de pensamento maduros de uma pessoa verdadeiramente poderosa. Ele não era menos sofisticado em como via o mundo, mesmo que às vezes agisse um pouco infantilmente. Para Leonel, os dois também eram irmãos. Estrela Negra esteve ao seu lado desde que o pequeno rapaz era um bebê. E naquela época, embora Leonel fosse mais velho, realmente não era uma medida tão grande quanto ele pensava. Ele tinha apenas 18 anos quando esse rapazinho tentou arrancar sua cabeça pela primeira vez em algum tipo de jogo doentio. Agora, já fazia mais de uma década desde então, muito mais do que isso se ele contasse todas as travessuras do túnel do tempo. Os dois percorreram um longo caminho. Ele podia sentir que Estrela Negra era muito mais poderoso agora do que quando ele despertou seu ídolo pela primeira vez. Já se passaram 3 anos inteiros desde então e o pequeno sempre foi um talento chocante. Ironicamente, Leonel só fez uma coisa por Estrela Negra, escolher o caminho do mimetismo para ele quando conheceu o tio Montez. Agora, essa provou ser a melhor escolha imaginável justamente porque Estrela Negra tinha muitas bestas poderosas para estudar. Nesse ponto, Estrela Negra já não era mais fraco que um verdadeiro enviado da destruição, e talvez em algumas décadas, ele estaria no mesmo nível do terror primordial. Leonel deu alguns arranhões em Estrela Negra enquanto andava para frente, o sorriso em seu rosto não desaparecia. No mínimo, ele estava experimentando um pouco de calma e beleza para compensar o profundo desconforto que estava nele nessas últimas semanas. Desde que soube que alguém tinha como alvo seu filho, ele queria sangue, e ainda queria agora. Mas, no mínimo, era uma fúria controlada. Logo, ele viu uma jovem mulher com pele morena delicada e cabelo curto, não muito diferente de Emna. Kira. Desde a perda de sua família, Kira vinha trabalhando mais duro do que qualquer outra pessoa. Até mesmo gente como a Mary e Quinto Nova só podiam estar no mesmo nível dela. Eles realmente se esforçaram ao máximo para pagar suas dívidas e se fortalecer. Enquanto alguns dos humanos neste mundo já tinham esquecido o verdadeiro motivo de estarem ali, esses poucos realmente se esforçaram ao máximo, aproveitando os recursos que Leonel lhes deu e o fato de que este mundo não era mais fraco do que qualquer reino divino. Kira ergueu os olhos e viu Leonel com uma escuridão ardente em seu olhar. Interiormente, Leonel só conseguia suspirar. Ele se lembrou de quando conheceu essa garotinha. Ela era tão alegre e animada. Mas agora, ele não pôde deixar de se perguntar se foi um erro permitir que ela ficasse ali sem ninguém além de Estrela Negra para lhe fazer companhia. Por longos períodos de tempo, Leonel negligenciou até mesmo seus próprios irmãos, até mesmo seu próprio primo, na verdade. Era natural que ele acabasse ignorando Kira, com quem ele, objetivamente, tinha um relacionamento mínimo. No entanto, ele ainda sentia que tinha alguma responsabilidade pelas coisas que aconteceram, embora tivesse quase certeza de que elas provavelmente não teriam mudado. Seu avô, Gervais, parecia agir com impunidade, mas quando Leonel avaliou suas ações de um ponto de vista objetivo, ele rapidamente descobriu que Gervais geralmente acabava tomando a decisão correta. Acontece que a decisão correta nem sempre era a decisão certa. Do jeito que o mundo estava agora, talvez nem existisse um mundo em mais alguns milhares de anos ou mais. Tomar decisões baseadas puramente na lógica não fazia mais sentido para ele. Foi por isso que ele escolheu fazer sua esposa feliz e eles estavam tendo seu primeiro filho juntos. E também foi por isso que, embora ele entendesse seu avô, ele também não conseguia aceitar tudo o que ele havia feito. Naquela época, Leonel estava a caminho de conquistar todo o domínio humano. Mas seu avô o levou embora e usou um método único para regredir sua dimensão de volta à terceira. Devido a isso, Morales acabou entrando em colapso e muitas pessoas sofreram como resultado direto, porque ele não estava mais lá para sustentar o céu. Kira era apenas uma dessas vítimas e, de muitas maneiras, ele não os culparia se eles o culpassem. Mas Kira e Quinto Nova não tinham tomado tal rota. Ambos estavam praticamente correndo seus corpos para o chão por uma chance de vingança. Então Leonel sentiu que era justo dar-lhes essa oportunidade. Já era hora, não? Leonel perguntou despreocupadamente. Pela primeira vez em muito tempo, ele viu os lábios de cereja de Kira se curvarem em algo que parecia um sorriso. Mas foi muito mais sinistro do que isso. Capítulo 3104. Leonel só tinha mais uma visita para completar. Ramon. Quinta Nova. A última vez que Leonel veio visitar Ramon, ele estava forjando uma lança. Foi nessa época que Leonel lhe deu o anel do domínio da lança, já que era completamente inútil para ele naquele momento. O anel do domínio da lança tinha sido um grande tesouro no passado, mas Leonel já conseguia forjar lanças muito mais fortes do que aquelas que repousavam no pico mais alto. Então não havia necessidade de ele ficar com ele. Em comparação, o anel foi inestimável para Ramon. Naquela época, Ramon estava tentando encontrar o caminho para a lança da única maneira que sabia: criando. Depois que sua noiva Valorie morreu, ele ficou em frangalhos. Ela sempre foi sua guarda protetora, o músculo da dupla, enquanto ele se concentrava em criação. Ele se culpou por não ser forte o suficiente, se perguntando por que foi ele que nasceu com ambos os fatores de linhagem Morales em vez dela. Ele até mesmo desperdiçou egoisticamente, usando a maior parte do seu tempo no fator de linhagem sinergia de metal em vez do fator de domínio da lança. Leonel lembrou-se de ter ficado chocado com seu método. Isso porque o caminho de usar forja para compreender o próprio caminho era como uma reversão do caminho do eu que seu pai havia criado. Era preciso lembrar que o caminho da vida, geralmente conhecido como o auge da criação,
Era o processo de pegar muitos materiais e criar um tesouro que se mantinha como uma única existência própria. Era essencialmente como conceder aos minérios uma nova vida em um corpo em que eles pudessem realmente ser um. Em comparação, o caminho do eu se desviava do que os minérios e as forças poderiam querer, fundindo-os em um novo caminho que era mais adequado ao Criador. Ao forjar para encontrar seu próprio caminho, Ramon estava essencialmente fazendo isso ao contrário. Ele estava encontrando o caminho do eu através de si mesmo. Ao contrário de Leonel, que apenas seguiu os ensinamentos do pai, Ramon encontrou o caminho sozinho. Leonel raramente ficava impressionado, mas certamente ficava naquela época. Na verdade, ele tinha certeza de que uma vez que Ramon tivesse sucesso, ele criaria um caminho da força das armas mais forte que o seu. Foi essa experiência que o catalisou a escolher um novo caminho de força de arma que, no final das contas, acabou desencadeando o campo de batalha do ídolo e sua luta de anos para realmente controlá-los, até que ele finalmente o fez. Desta vez, quando chegou à cabana de Ramon no meio da floresta, ele ouviu o mesmo barulho de metal, ou assim parecia. Cada balanço do martelo era como outro zumbido ressonante pelo mundo. Na verdade, quando Leonel chegou perto, ele ficou chocado com o que encontrou. Isso porque Ramon tinha uma força soberana da lança, isso era óbvio o suficiente. Mas ainda mais óbvio que isso era a força soberana do martelo que a suprimiu e continuou a forjá-la. O olhar de Leonel vacilou. Ele era a única pessoa que conhecia que tinha duas forças de armas soberanas. Ele não conseguia se lembrar de ter conhecido outra pessoa. Mesmo que uma esposa super talentosa tivesse apenas uma. Embora isso fosse porque ela nunca tentou ter outra. Aina certamente era talentosa o suficiente. Houve um momento em seu treinamento em que ela testaria outras armas e isso era óbvio o suficiente por meio disso. Mas isso foi em outro nível. Isso porque ele podia sentir que havia uma fusão sutil dos dois acontecendo aqui. Leonel olhou ao redor apenas para descobrir que a floresta havia se tornado um cemitério de armas poderosas. Na verdade, ele podia até ver o anel do domínio da lança descansando casualmente em um tronco de árvore. Estava claro que Ramon já havia passado da necessidade de usá-lo. Entretanto, o mais chocante foi que esses cemitérios de armas, embora tenham começado como lanças, começaram gradualmente a mudar para outra direção. Uma arma de haste híbrida de martelo e lança, um martelo de lucerna. Uma alabarda mutante? As armas foram meticulosamente criadas e cada uma era linda além das palavras. Quando Leonel entrou na fábrica de armas dos Falks, ele não sentiu nada além de desdém. Mas quando ele entrou na oficina de Ramon, ele percebeu que, embora este último pudesse não ser um criador mais talentoso do que ele no geral, quando se tratava desta arma em particular, ele estava muito além do que Leonel poderia criar naquele momento. Leonel podia sentir isso. Em mais meia década, Ramon teria sucesso em criar essa nova força híbrida martelo-lança, ou melhor, força lucerna. Ou talvez ele devesse chamá-la de força Ramon. Nesse ponto, ele estaria no mesmo nível de Drake, tendo criado sua própria força de armas e fazendo com que o campo de batalha do ídolo reagisse mais uma vez. Mas o mais chocante era que, diferente de Drake, que não era um criador, Ramon era. Isso significava que se ele tivesse sucesso, e Leonel lhe desse sua própria legião para comandar, uma das pessoas que também tinham compreendido a Ramon Force, quão mais poderoso seria tal exército? Não importa quão grande fosse a habilidade de artesanato de Leonel, ele não poderia ser um mestre de tudo. Ele havia criado armas incríveis para si mesmo e seus irmãos, ou melhor, armas de fogo, mas a menos que ele passasse mais tempo estudando força de arma, era impossível para ele criar uma arma tão poderosa quanto a que Ramon podia. Na verdade, se Ramon tivesse sucesso, os martelos de lucerna que ele poderia forjar seriam ainda melhores do que as lanças e arcos que Leonel poderia forjar atualmente, porque eles teriam o selo de um deus. Quanto mais Leonel pensava nisso, mais expectativa sentia em seu coração. Nesse caso, Leonel ficou ali em silêncio. Ele observou Ramon por uma hora, depois um dia, rapidamente, um dia virou uma semana e uma semana virou um mês. Leonel sabia que Ramon teria sucesso em 5 anos ou mais, e isso já era bem rápido. Mas por que fazer depois o que pode ser feito agora? Os olhos de Leonel de repente brilharam como tochas e seu mundo do sonho surgiu de seu corpo. Capítulo 3105. Leonel colocou todo o esforço de sua mente em analisar a nova força de Ramon. Força de lucerna, martelo, força da lança, Ramon Force, ou como ele queira chamar no futuro, era realmente única. E era uma rota que Leonel nunca esperou que o Morales tomasse. A razão para isso era óbvia o suficiente. Ramon não era um criador normal em primeiro lugar. Ele tinha um espírito de metal assim como Leonel. Usar um martelo para forjar armas não era exatamente a maneira mais eficiente para eles fazerem as coisas. Não havia necessidade de usar martelos quando seus espíritos de metal podiam temperar impurezas e refinar metais ao grau perfeito apenas engolindo-os por um tempo. No entanto, Ramon parecia ter mudado, e Leonel conseguia entender um pouco. Ele ainda estava usando seu espírito de metal. O martelo em sua mão tinha seu espírito de metal correndo por todo o caminho e parecia ser uma fusão de um criação e um ser vivo. Uma representação verdadeiramente bela do pináculo do grau da vida. No entanto, ele queria realmente sentir as mudanças por si mesmo. Então, ele trocou para um método mais pesado. Ao mesmo tempo, usando o martelo, ele também podia temperar seu corpo. Ele queria encontrar um método para transferir seu talento de criação para um talento de batalha que ele nunca teve. A única maneira de fazer isso era colocar seu corpo em uma quantidade ridícula de pressão. Ele conseguiu encontrar uma maneira de refinar sua criação e seu corpo ao mesmo tempo. Naquele momento, ele estava no meio da floresta, cada golpe enviando uma chuva de suor escaldante em espiral pelo ar.
Suas costas ondulavam com um denso pacote de músculos e tinham vascularização que poderia fazer os deuses encolherem. Toda vez que ele balançava, seu corpo inteiro se movia. Leonel conseguia sentir cada fibra muscular se contraindo ao mesmo tempo. Mas o que era ainda mais chocante do que isso era que ele forçava seu corpo a absorver todas as ondas de choque depois também. Com sua força atual, um único golpe do martelo derrubaria todas as árvores apenas pela pressão do vento, sem falar no impacto em si. No entanto, Ramon também aprendeu a ajustar o zumbido e a ressonância de seu corpo para absorver todo o impacto reverberante. Graças a isso, seu poder de ataque e defesa atingiram um equilíbrio perfeito, e cada vez que um aumentava, o outro acompanhava. Claramente, ele havia criado essa nova técnica por conta própria e Leonel não pôde deixar de ficar impressionado. Ele até havia encontrado um método de melhorá-la nesse tempo, mas ignorou esses pensamentos dispersos, focando em vez disso na força de Ramon. No momento, ele estava tentando combinar a força da lança e a força do martelo, mas não era tão simples. Se Leonel tivesse que descrever isso, ele estava na verdade tentando fundir 3 conceitos diferentes em um, não apenas 2. Ele estava usando a força da lança como uma força puramente destrutiva, uma que ele queria usar para matar todos os inimigos que estivessem diante dele. No entanto, sua força do martelo veio com 2 conceitos, e foi por isso que Leonel sentiu que ela era mais forte. Por um lado, havia um conceito dentro dele que espelhava a força da lança, querendo destruir tudo com que entrasse em contato. Mas ao mesmo tempo, havia um aspecto sutil de criação nele também. Ele estava usando essa força do martelo também para criar, não apenas os híbridos de lança e martelo que ele estava forjando, mas também no temperamento de seu corpo. Dessa forma, Ramon estava buscando poder de ataque, mas mais uma vez, seu ponto mais forte estava em sua habilidade de nutrir e criar. De acordo com a simulação de Leonel, Ramon acabaria percebendo isso nos próximos anos e tomaria a decisão de abandonar completamente a criação, tendo sucesso e se tornando um deus verdadeiro. No entanto, Leonel não queria que ele tomasse esse caminho. Ele tinha uma predileção em seu coração por criação desde que aprendeu a fazê-lo. Como ele poderia permitir que um criador tão talentoso abandonasse seu caminho? Felizmente, ele já havia pensado em uma solução. Esse caminho que Ramon estava seguindo não era muito parecido com o dele? Ele fundiu 2 soberanias de criação e 2 soberanias de destruição. Eventualmente, essas 4 soberanias se tornaram a fundação de seu novo e melhorado coração, ou coração do nódulo inato. Isso era assustadoramente parecido. 2 caminhos de ataque, 2 caminhos de nutrição. Foi menos complexo que o caminho de Leonel, mas mesmo assim foi um caminho chocante. A questão era como dar à força da lança um aspecto nutritivo para contrabalançar tudo e fazer com que ela atingisse um equilíbrio perfeito. Leonel pensou em várias possibilidades, mas logo chegou à única possibilidade. Finalmente, mais de um mês depois, ele seguiu em frente. Ramon só pareceu finalmente notar a presença de Leonel agora. Diferente dos outros, ele estava tão absorto que nem sabia que Leonel estava ali. No entanto, Leonel fez sinal para que ele continuasse atacando. Você sabe por que continua balançando desse jeito? Leonel perguntou suavemente, sua voz ressoando com o zumbido do martelo. Os olhos de Ramon brilharam. Claro que sim. Sua noiva, sua esposa, o amor de sua vida. Ela tinha morrido porque ele era muito fraco. Foi por isso que ele teve que destruir todos que estavam em seu caminho. Naquele momento, ele percebeu a fraqueza de sua força e estava prestes a destruir o aspecto nutritivo, mas as próximas palavras de Leonel o fizeram congelar. É porque você queria proteger. O martelo de Ramon congelou no ar, uma força trêmula ressoando pelo ar. Parecia que o mundo não queria que ele o martelasse. As veias saltavam em seus braços e seus olhos pulsavam com veias vermelhas. Proteger. Isso mesmo, ele não queria apenas destruir seus inimigos, ele queria que sua Valoria estivesse ali, parada atrás dele. E ela estará. Leonel prometeu. Bum. Capítulo 3106. Ramon soltou um rugido e seu martelo atravessou a barreira. Uma força dourada em espiral rasgou o ar. Naquele momento, tudo se condensou, formando um enorme ídolo que atravessou os céus. Era uma arma realmente linda. Tinha um corpo longo bordado com videiras espinhosas e rosas. Tinha um martelo de um lado, um peso em forma de cone para contrabalançar do outro e em sua cabeça. Uma lâmina de lança alta quase tão longa e proporcionada quanto o que se poderia esperar de uma espada curta estava em seu elmo. A arma liberou um pulso que ecoou pelo mundo todo. O poder de Ramon disparou e seu corpo cresceu mais meio metro de altura. Naquele momento ele parecia um gigante forjado, uma tatuagem que cruzava um martelo e uma lança surgindo em suas costas. Não demorou muito para Leonel entender. Ramon não tinha apenas criado seu próprio método de refinamento corporal, mas ele o tinha usado para mutar diretamente o corpo de metal também. Essencialmente, toda vez que ele absorvia o golpe de seu martelo, ele estava temperando seu próprio corpo exatamente como ele poderia fazer com um minério. Isso significava que, de uma forma indireta, seu corpo também havia se tornado uma extensão de suas forças de armas, assim como o de Leonel. Ramon era um verdadeiro gênio. Ele havia descoberto muitas das coisas que Leonel tinha, com uma capacidade muito mais fraca de analisar grandes quantidades de dados. E agora, seu poder refletia isso. Ele superou Drake em um único salto, e o poder que ele exalava parecia muito mais holístico e completo. Ele rugiu para os céus como se estivesse dando vazão a toda sua agonia. Simplesmente não havia uma única pessoa em todo o mundo de Anastasia que não pudesse ouvi-lo. Leonel ergueu o olhar com um olhar vacilante, e então sorriu de repente. Bum! Ramon aterrissou no chão com um baque pesado, seu corpo ficando quase 1 metro mais alto que Leonel. Não parecia mais que ele estava olhando para um humano, mas sim para um bárbaro. Tudo o que faltava eram as tatuagens carmesim. O ídolo desapareceu lentamente. Ramon cerrou o punho e o martelo em sua mão se estilhaçou.
Seu espírito de metal se contorceu para fora dele, subindo por sua pele antes de se gravar na tatuagem de lança e martelo cruzados em suas costas. Quando conseguiu, houve um zumbido ressonante que ecoou pelo mundo e seu poder pareceu atingir outro nível. Shumben! Houve uma ondulação repentina ao lado de Leonel e um velho pervertido familiar apareceu do nada. Nilren olhou para Ramon com um tique no canto dos lábios. Como vai, Merlin? Meu exército não está tão ruim, hein? Nilren ficou chocado demais para sequer se importar com Leonel errando seu nome. Não era esse o segundo ídolo criado por ele mesmo no time de Leonel? Como isso era possível? Era preciso saber que não havia ninguém vivo no mundo agora que tivesse testemunhado a última força da arma criada. O terror primordial pode ter sido uma exceção, exceto pelo fato de que ele também estava morto agora. Ele mal conseguia aceitar que isso acontecesse uma vez. Mas 2 vezes? Isso foi simplesmente ridículo. Você acha que isso é normal? Nilren disse depois de um longo tempo, olhando para Leonel com um olhar solene. Leonel deu de ombros. Ele podia adivinhar as preocupações de Nilren. A única razão pela qual tais coisas estavam acontecendo era porque o fim do mundo estava realmente no horizonte. Certas coisas que teriam sido difíceis no passado de repente afrouxaram seus padrões e agora algumas coisas eram mais fáceis de realizar do que outras. No entanto, Nilren balançou a cabeça. Isso não é o que você pensa. Isso está totalmente relacionado a você. E isso significa que você está mais ferrado do que eu pensava. Dessa vez foi a vez dos lábios de Leonel se contorcerem. O que diabos isso queria dizer? Mas então ele se lembrou das palavras que o terror primordial lhe disse antes de atacar. Ele falou como se finalmente reconhecesse Leonel, e Leonel não tinha ideia do que isso poderia significar. Isso estava relacionado a isso? Os ventos violetas sopram para o norte. Nilren murmurou baixinho. Que monte de besteira. Que bastardo cego deu tanto poder a esse idiota. Você nunca ouviu o ditado que diz que os alunos refletem o professor? Isso não é um ditado. É agora. Leonel. A interrupção repentina de Ramon cortou a brincadeira. O homem estava olhando para ele com olhos quase febris. Leonel sorriu, adivinhando o que ele queria dizer. Antes disso, você não deveria nomear sua nova força? Os olhos de Ramon piscaram. Força de valor. Leonel parou por um momento e então assentiu. O nome da esposa dele era Valorie. Talvez ele devesse ter imaginado que tomaria tal rota. Bum! O mundo respondeu à nomeação de Ramon para sua força e as nuvens giraram. Nos mundos da existência, uma nova força começou a circular, permitindo-se ser compreendida pelas massas. Venha comigo, disse Leonel. Acho que já que chegamos a esse ponto, já é hora da família Morales retornar. Se ele quisesse dar uma legião a Ramon, levaria tempo. Essas pessoas precisariam compreender uma força inteiramente nova, e embora fosse muito mais fácil com o deus da dita força supervisionando-os, ainda era tempo que ele não estava disposto a desperdiçar. A melhor maneira de contornar esse problema era selecionar pessoas que tivessem alta afinidade por tal força. E que melhor grupo de pessoas seria esse além dos Morales? Que melhor família de pessoas para dominar uma força de armas de destruição e criação do que a família criador de lanceiros? Ele conquistou a posição de patriarca com suas próprias mãos, mas essa responsabilidade foi arrancada dele por causa das 4 grandes famílias. Eles destruíram a infância de sua esposa, mataram sua família e seu clã, e até mesmo atacaram seu filho. Ele havia jurado há muito tempo destruí-los pelo bem de Aina, mas agora ele realmente iria saborear isso. Capítulo 3107. Ramon abraçou Valorie confusa com todas as suas forças. Agora, o homem tinha ido de um estudioso um tanto esguio para uma massa de homem corpulento. Ele era alto e musculoso, e sua esposa, que já tinha sido um pouco mais corpulenta do que ele, agora parecia uma donzela delicada em comparação. No entanto, ele não pareceu se importar, pois fechou os olhos e assegurou com tanta força que Leonel ficou até um pouco preocupado que ele a esmagasse até a morte. Mesmo assim, Leonel não conseguiu deixar de sorrir, sentindo suas próprias emoções se agitando. Se ele tivesse passado pelo que Ramon passou, provavelmente não reagiria muito diferente. Bem, pelo menos a versão atual dele faria isso. Quanto à versão passada dele, quando viu Aina morrer diante dele, ele praticamente perdeu toda a humanidade que lhe restava. Felizmente, seu eu futuro conseguiu mudar o destino de pelo menos uma coisa, mais ou menos. Na verdade, a essa altura Leonel já havia entendido que havia certas mortes que você podia reverter e outras que eram impossíveis, não importa o quanto você quisesse que fossem. No passado, ele havia tratado reviver pessoas da morte como uma acusação à santidade da vida. Mas ele havia sido apenas um leigo em relação a essas coisas no passado. Agora ele entendia que às vezes, ser capaz de reviver alguém na verdade aumentava o valor de tudo, especialmente quando contrastado com aqueles por quem você simplesmente não poderia fazer o mesmo. Ele tinha visto muitos voltarem à vida ao longo da sua própria vida, mas não importava o que ele fizesse, ele nunca teria seu pai de volta. E sua mãe? Leonel pressionou uma mão silenciosa contra o peito. A ironia era que, para cada respiração que ele dava, ele estava substituindo uma que deveria ter sido para ela. Ele olhou para Elion e não conseguiu evitar uma risada. Ele estava ofegante. Até agora, ele só conseguiu ajudar Anastasia a reviver algumas dezenas de membros da família Morales. Mas era um fardo enorme para sua mente. Tudo isso só seria possível se ele e Anastasia trabalhassem em conjunto, mas obviamente não foi tão fácil. Ao lado de Elion, seu velho lhe dava ordens e de repente, Leonel entendeu por que Elion se sentia mais próximo de seus pais do que de seu avô, apesar de ter passado muito mais tempo com este último. O velho Uch era praticamente mais um sargento instrutor do que um avô. No entanto, o leve sorriso no canto dos lábios de Elion contava uma história completamente diferente. Ei, velho Uch, você sabia que temos cápsulas de recuperação? Jogue-o lá dentro e depois leve-o para fora. Os olhos do velho Uch brilharam e os lábios de Elion se contraíram. Este realmente seria o fim dele. O ciclo continuou.
Leon teve toda a sua resistência arrancada dele, então ele foi jogado em uma cápsula de recuperação por 15 minutos, apenas para ser arrastado para fora e repetir tudo de novo. Lentamente, o número de Morales que estavam sendo revividos aumentava de forma constante. No entanto, nesse ritmo, era simplesmente impossível reanimá-los todos. Leon e Anastasia levaram cerca de meio minuto para retirar o Morales do fluxo do tempo. E então Leonel aprisionaria a alma deles na tábua da vida e os ajudaria a se recuperar. Estava tudo ótimo, exceto pelo fato de que havia trilhões de Morales. Mesmo que eles se concentrassem apenas nos membros mais importantes, isso não só seria injusto e totalmente antipatriarca, como ainda constituiriam bilhões. Nesse ritmo, eles nem terminariam quando a existência chegasse ao fim. Leon estava começando a ficar mais afiado e rápido com o treinamento mais prático, mas mesmo se eles chegassem a um ponto onde pudessem fazer um por segundo, ainda levaria muito tempo, especialmente considerando que Leon certamente nunca chegaria a um ponto onde pudesse continuar indefinidamente sem pausa. 1 bilhão de segundos já eram quase 32 anos, e isso não cobriria nem os membros principais dos Morales. Se precisassem de trilhões, bem, o tempo necessário só aumentaria de forma exagerada. Leonel já tinha visto esse problema, mas encontrar uma solução não era fácil. E no final, lidar com o renascimento de tantas pessoas, mesmo com esse mundo no bolso de trás, também não seria fácil. Era preciso lembrar que Leonel estava tentando encontrar uma solução que permitisse a todos retornar à terceira dimensão e reconstruir suas fundações com maior facilidade. Ele basicamente havia terminado suas deduções e sentiu que poderia fazê-lo. Mas o problema era que ele então se depararia com o mesmo problema que Leon naquele ponto. Tempo e resistência. Ele precisava de um método que automatizasse ambos os processos. Mas ele também não era um deus onipotente. A probabilidade de ele conseguir fazer isso com sua habilidade atual era quase nula. Então ele apenas ficou ali parado, observando com a mente agitada. Naquele momento ele recebeu uma mensagem de Aina. Terminou? Sua alma alcançou a dela. Sim, Leonel assentiu. Quanto ao que Aina havia terminado, deveria ser o primeiro grande lote de pílulas. Seria o que eles precisariam se fossem retornar todos para a terceira dimensão. Caso contrário, estariam desperdiçando muito tempo. O plano era simples. Leonel usaria Caminho dos Sonhos para compreender o caminho ótimo de alguém. Então, ele usaria a Aula dos Sonhos, uma habilidade que ele não usava há algum tempo para imitar esse caminho. Aina então usaria sua clarividência e a conexão entre suas almas para sentir esse caminho e resolver os problemas. Então, ela criaria uma lista de pílulas para ajudá-los não apenas a recuperar rapidamente sua força, mas também a entrar rapidamente na nona dimensão. Com essas duas coisas trabalhando em conjunto, eles rapidamente formariam um exército que deveriam ter há muito tempo. Capítulo 3108. Aula dos Sonhos era uma habilidade que Leonel havia criado quando sentiu que tinha muitos caminhos a seguir. Ele dividiu suas habilidades em arquétipos para aumentar sua eficiência em batalha. Ele criou uma classe arqueiro atirador de elite e arqueiro explosivo, uma lanceiro forte e lanceiro flexível, uma lutador misto e classe lutador de velocidade. E assim por diante. Então, ele atribuiu a todos eles atributos. O objetivo era permitir que ele acompanhasse seu progresso e fosse mais implacavelmente eficiente na batalha. Como ele era um lutador tão calculista, isso custou caro para sua mente eliminar todas as habilidades que ele não deveria usar e aprimorar as que ele deveria. Essa habilidade da classe Sonho foi criada para eliminar tudo isso, escolhendo o arquétipo que melhor enfrentaria um oponente em uma situação. Basicamente, era praticamente como trocar de personagem no meio do jogo. Foi uma boa ideia, mas Leonel acabou abandonando, não porque era perda de tempo, mas porque muita coisa aconteceu naquela época. Pouco tempo depois de criar essa habilidade, ele acabou preso na zona do cataclismo e as coisas só pioraram a partir daí. Agora, ele havia revivido o uso da habilidade, mas desta vez para seu povo. Graças ao bebê, Leonel e Aina conseguiram restabelecer a conexão de suas almas, o que significou que Aina pôde compartilhar seus insights mais uma vez. Isso significava que se ele usasse a classe dos sonhos agora, tecnicamente todos teriam clarividência. Agora, era só uma questão de devolvê-los à terceira dimensão, e isso dependeria da sua força dos sonhos. Leonel estava diante de James, com um meio sorriso no rosto. Você vai ser minha cobaia. James lançou-lhe um olhar estranho e deu um passo para trás. Acho que não gosto do som disso. Você gosta de rolar dados de qualquer maneira, não é? Pare de falar dessa prostituta. Leonel piscou inocentemente. Prostituta? Não me lembro de ter mencionado tal coisa. Vocês me ouviram dizer alguma coisa? Os meninos riram e James ficou furioso, mas isso foi distração suficiente para Leonel pressionar a palma da mão contra a testa, fazendo James estremecer. O corpo humano era extraordinariamente único. Ao contrário das outras raças que pareciam evoluir para separar suas almas de seus corpos, eles permaneceram fundidos. Isso parecia uma coisa terrível. Até o pai de Leonel pensava assim, ou então ele não teria tomado o caminho de separar a alma do corpo também. Bem, era possível que ele pensasse o contrário e tivesse acabado tropeçando na técnica perfeita que exigia a separação da alma, mas a verdade não importava muito de uma forma ou de outra. O importante era que essa aparente fraqueza era algo que Aina havia tornado uma força poderosa. E agora mesmo Leonel estava bastante certo de que poderia torná-la ainda outra. O problema de ter a alma fundida com o corpo era que à medida que alguém avançava pelas dimensões, sua alma acabava sendo puxada e esticada através das dimensões também. O lugar principal da alma era o plano dos sonhos, que estava localizado na segunda dimensão. Então, se você tivesse sua alma fundida com seu corpo, cada passo à frente alongaria e puxaria sua alma como um elástico através das camadas dimensionais.
Quando você chegasse à nona dimensão, se conseguisse fazer isso, sua alma estaria tão esticada que compreender qualquer coisa seria infinitamente difícil. Mas, a estela de reunião que as bestas divinas da criação deixaram para trás parecia discordar. Eles deixaram para trás um método dimensional perfeito projetado para a raça humana. Ainda assim, não era disso que Leonel queria tirar vantagem agora. Em vez disso, ele planejou usar as características da força do tempo que sua força dos sonhos havia adquirido para rebobinar a força ou estado das almas de seus irmãos. Como os humanos tinham constituições únicas, se ele conseguisse, teoricamente, todos os seus corpos também retornariam à terceira dimensão, mantendo, na verdade, um pouco de sua força atual. Quando tudo isso se reunisse, eles seriam capazes de praticar a limpeza dimensional e combiná-la com o método dimensional humano da estela de coleta, estabelecendo uma base muito mais poderosa do que qualquer coisa que já tiveram antes. Nesse ponto, a força deles atingiria um nível totalmente novo. Embora Leonel estivesse brincando, ele nunca faria isso se sentisse que havia um grande risco de fracasso. Mas sempre que você tentasse algo novo, inevitavelmente haveria algum risco envolvido. No entanto, Leonel não aceitou um não como resposta dessa vez. Ele arrastaria seus irmãos para acompanhar seus passos, não importa o que acontecesse desta vez. Ele construiria o reino que queria ver, um lugar onde seus filhos poderiam florescer em felicidade, onde a raça humana e todas as raças teriam seu próprio pedaço do mundo para viver esses últimos dias. O olhar de Leonel brilhou e sua aura perfurou os céus. Sonho reverso. O corpo de James estremeceu e sua aura começou a declinar rapidamente. A vida pareceu ser arrancada de seus olhos e ele desmaiou logo depois. No entanto, parecia haver uma misteriosa força de sucção na palma de Leonel que o mantinha de pé, não permitindo que ele caísse mesmo quando seu corpo ficou mole. O mundo virou de cabeça para baixo e se agitou. Leonel cerrou os dentes, sua mandíbula se contraiu. Seus olhos brilhavam mais e mais. Perfure. Bang. O corpo de James convulsionou e o céu começou a girar. A mente de Leonel tremeu ao mesmo tempo, ventos violetas pairando através dele enquanto suas soberanias da criação se fundiam em sua força dos sonhos. Ele podia sentir aquela barreira final. Reverter. Ele pronunciou a palavra levianamente e o mundo ficou em silêncio. Por incontáveis quilômetros, as folhas não farfalharam, nem o vento soprou. Foi então que Leonel soube que havia conseguido. O corpo de James caiu na grama macia e o tempo acelerou lentamente novamente. Gotas de suor frio escorriam pelas sobrancelhas de Leonel. Capítulo 3109. Os olhos de James se abriram apenas alguns dias depois, mas a primeira coisa que ele viu foi uma bunda nua que subitamente ondulou. A princípio ele pensou que fosse uma mulher, era só que ele não sabia quando seus gostos tinham se tornado tão pesados. Quão bêbado ele estava dessa vez. Mas quando o peido atingiu seu rosto, seus olhos se arregalaram com a compreensão e ele gritou: "Porra! Rai, seu gordo filho da puta!" Logo seus gritos acordaram a todos, apenas para que todos percebessem. Estavam todos nus, aconchegados na grama macia. Eles olharam um para o outro e seus olhos falavam as mesmas palavras silenciosas. "Não contamos a ninguém." Infelizmente foi então que uma risada sibilante veio de não muito longe. Joel e Leonel ficaram juntos, tentando conter o riso, mas achando cada vez mais difícil. Droga! Rai xingou quando viu as camisas que os dois estavam usando. Era de todos eles deitados juntos, nus, em um sono profundo. O rosto de James estava enterrado na bunda de Rai. Milan e Arnold estavam presos em um abraço de urso. Até mesmo Gil e Franco estavam presos em uma união nada sagrada. A vingança é um prato que se come frio, disse Leonel entre risos. Naquela época, ele e Joel ficaram bêbados e acabaram se abraçando para dormir. Eles estavam lidando com aquelas malditas camisas por tempo demais. Agora, anos depois, eles finalmente se vingaram. Apesar dos olhares assassinos, os dois não conseguiam parar de chiar. Eles caíram no chão com lágrimas saindo dos olhos enquanto riam e riam. Leonel ainda estava enxugando as lágrimas dos olhos enquanto seus irmãos começavam sua jornada de volta à nona dimensão. A razão pela qual ele teve tal oportunidade foi que todos eles ficaram inconscientes por cerca de uma semana ou mais. Assim como ele, eles perderam a consciência por um longo tempo. Naquela época, Anastasia e Elion conseguiram reviver vários milhares de membros dos Morales. Na verdade, quando ele começou a ajudá-los a reconstruir suas fundações também, o ritmo disso só acelerou. A cada retorno, Leonel percebia que seu controle unilateral sobre a constelação Morales estava diminuindo. Por extensão, ele estava enfraquecendo. No entanto, no geral, a constelação em si estava lentamente se tornando mais poderosa. Na verdade, quando ele começou a ajudá-los a reconstruir suas fundações também, o ritmo disso só acelerou. O fator de linhagem da família Morales havia mudado e sofrido mutação. Não estava mais separado em duas metades, e agora todos tinham as duas. Como resultado, cada um era absolutamente perfeito para aprender a força de valor de Ramon. Eles tinham ambos os aspectos de criação e lança que precisavam. O problema era que os espíritos de metal eram muito raros. Apenas algumas centenas a milhares dos Morales os tinham para começar. E obviamente, como eles foram revividos, eles não conseguiram levar seus companheiros junto com eles. Dessa forma, seus maiores e melhores potenciais não estavam sendo revelados. Leonel fez uma anotação mental para ver o que poderia fazer sobre isso no futuro. Infelizmente, mesmo depois de todo esse tempo, ele não tinha pensado em um método melhor para automatizar o processo. No final, ele só conseguia fazer as coisas uma de cada vez. Leonel desapareceu e apareceu dentro de um mundo familiar. Ou melhor, uma parte de sua alma o fez. Era muito fácil para ele fazer tal coisa agora. Este mundo não era outro senão um dos seus mundos internos. Logo, ele apareceu no território dos deuses do mar. Ele passeava pelos palácios e terrenos como se fosse o dono do lugar, porque ele realmente fez isso.
Ele estava ignorando as pessoas em seu mundo interior porque não se importava muito com elas. Enquanto ele recebesse a energia dos mundos, o que eles podiam ou não fazer não importava muito para ele. Ele era efetivamente o Deus deste mundo e podia fazer o que quisesse com ele. Mas, não seria uma pena se uma raça tão rara e com tanto potencial não fosse devidamente utilizada? Depois de testar seu método de reversão de sonhos, ele sabia que seria mais do que capaz de encontrar um método que funcionasse também em não-humanos. E isso de repente fez com que esse esforço valesse a pena. Ele fez um movimento casual com os olhos e então olhou para cima. A deusa do mar. Ela sentou-se no trono com um olhar cauteloso. Com suas habilidades, ela normalmente seria capaz de entender o que estava acontecendo agora. Mas no momento, ela estava completamente no escuro. Este homem era praticamente um buraco negro e chegou aqui sem o menor esforço. Ele era muito mais assustador do que qualquer um que os bárbaros já haviam enviado. Leonel acenou com a mão e uma projeção de Talon apareceu. Talon era ninguém menos que o jovem herdeiro da raça bárbara e aparentemente o marido reencarnado de seu ancestral. Ele era muito importante para a raça bárbara e tinha certeza de que eles provavelmente estavam fazendo o melhor para eventualmente recuperá-lo. Mas infelizmente para eles, trazê-lo de volta foi mais fácil dizer do que fazer. Especialmente depois do que eles escolheram fazer depois da guerra. Foi uma escolha interessante, com certeza. Mas isso provavelmente significava que o ancestral, com quem ele havia falado, não tinha controle total e completo sobre toda a raça. Isso deixou seu marido em uma terra de ninguém. Você reconhece esse cara, certo? Talon estava em sono profundo, mas ainda era incrivelmente magro, seus músculos salientes e sua barriga redonda não estavam à vista. De certa forma, ele estava em um estado ainda pior do que um certo Azura dos sonhos que estava sob o controle de Leonel. As pupilas da deusa do mar se contraíram, mas ela não respondeu. Ouvi os bárbaros dizerem que vocês são o caminho para a evolução deles. Vou tirar vocês daqui. Desta vez, vocês serão seu próprio caminho para a evolução. Seja útil para mim e você prosperará. Me trair, e bem, isso não é realmente possível. O lábio de Leonel se curvou. Ele estava curioso para ver como os deuses do mar progrediriam com um poço infinito de águas purificadoras na ponta dos dedos. Ele se perguntou se conseguiria consertar a fraqueza deles. Capítulo 3110. Leonel estava na costa de um mar aparentemente sem fim, observando o palácio dos deuses do mar afundar lentamente em suas profundezas. Este oceano estava dentro do cubo segmentado e ele já havia deslocado todos eles. Na verdade, ele também havia trazido todos os Oryx dentro daquele mundo. Esses Oryx adicionariam uma quantidade substancial à sua população atual de Oryx e, da mesma forma, dariam a El Toro o exército que ele sempre quis comandar. Enquanto ele observava a cena, seus pensamentos se agitavam e se tornavam cada vez mais difíceis de ler. Ordem Sábia do Mar. Era a peça que faltava para sua força dos sonhos que lhe permitiu fazer tanto progresso em tão pouco tempo. De muitas maneiras, Ordem Sábia do Mar era para sua Ordem das Estrelas Sábias o que suas soberanias de criação eram umas para as outras, ou que suas soberanias de destruição eram umas para as outras, para esse assunto. Para simplificar uma questão complicada, eles se alimentaram um do outro e formaram um ciclo. Um permitiu que ele tivesse grande compreensão das estrelas, o outro permitiu que ele tivesse grande compreensão da Terra. Juntos, eles lhe deram uma compreensão holística do mundo que poucos poderiam igualar. Claro, isso não se referia à estrela e à Terra no sentido normal. Em vez disso, eles se referiam às estrelas como a representação do impulso da vida, e à Terra como a representação do sustentador da vida. Sem as estrelas, nenhum mundo jamais nasceria. Sem a Terra, nenhum mundo seria sustentável. Ordem Sábia do Mar representava o último, e era por isso que parecia que os deuses do mar podiam ver o futuro. Ou melhor, porque sua deusa do mar parecia ter tais habilidades. Fora a deusa do mar, os outros deuses do mar eram muito interessantes porque tinham um pequeno problema. O tipo de água sobre a qual eles tinham maior controle era a água salgada, bombeada cheia de minerais. Na verdade, água doce normal tinha mais probabilidade de deixá-los mais fracos do que não. Devido a essa grande fraqueza, eles tiveram que terraformar a maioria das terras que buscavam conquistar. E tecnicamente falando, águas purificadoras era a fonte definitiva de água doce. Ao movê-los para cá, parecia até que Leonel estava tomando um método indireto para matá-los todos. No entanto, ele continuou ali destemido. Mesmo quando os gritos dos deuses do mar começaram a se agitar, ele usou o poder de Anastasia para mantê-los selados lá embaixo. Então ele foi embora. Se eles pudessem superar esse obstáculo. Bom, se não, de qualquer forma, elas seriam inúteis para ele. Se as coisas acontecessem como ele esperava, ele não precisaria reformar as fundações, porque as águas purificadoras teriam feito isso por ele. Em breve, ele teria bilhões de deuses do mar mortos em suas mãos. Ou o exército naval mais forte do mundo. Havia muitos tipos de raças pelo mundo, mas não havia senhores da força da água. A razão para isso era óbvia. A força geralmente não se difunde bem nos oceanos, e era ancorada pela terra, não pela água. Isso significava que muitas raças que começaram nos oceanos ou se transportaram para a terra em algum ponto de suas evoluções ou seu progresso estagnou. As existências mais poderosas da força da água tendiam a nascer com um índice de habilidade ou nó inato por acaso, ou eram bestas oceânicas sem cérebro e sem muito espaço para a evolução. O peixe coi-dourado foi um bom exemplo disso. Havia uma razão para ele ser tão obcecado em atacar a terra. Ele queria deixar as águas e continuar sua evolução em outro lugar. Quanto ao útero com tentáculos, ele não teria sido capaz de sequer começar a mostrar todo o seu potencial a menos que Leonel começasse a ajudá-lo a evoluir. Claro, essas duas criaturas também eram coisas que Leonel havia ignorado por um bom tempo. Mas já que ele estava tomando tais medidas, já era hora de eles entrarem no grupo novamente.
Ele apareceu em um certo espaço e o som de correntes chacoalhando ecoou. Me solta, seu filho da puta. A essa altura, Samnus, irmão de Flaura e Azura dos Sonhos, não conseguia mais manter a compostura. Ele havia sangrado continuamente durante o último mês, e agora parecia que Leonel não se importava se ele viveria ou morreria. Não seja assim, Leonel disse com um sorriso. Você está prestes a ser a fundação do meu exército de mestres da força dos sonhos. Você não deveria estar feliz? O que há com essa cara feia? Somnus estremeceu. Com o tempo que conheceu Leonel, este só se tornou mais e mais como um Azura dos Sonhos, e isso só era uma má notícia para ele. Droga, eu posso ajudar você a capturar outros Azuras dos Sonhos. Porque eu... Leonel piscou como se estivesse realmente considerando isso. Isso deu a Somnus uma pequena luz de esperança antes de desabar. Você é a mais útil, infelizmente porque seu sangue é o mais compatível com o cadáver da sua irmã. Somnus estremeceu da cabeça aos pés, arrepios percorrendo sua pele. O que ele não sabia era que os planos de Leonel eram muito mais sinistros do que apenas isso. Ele estava prestes a levar o tentáculo do útero ao seu limite e ele poderia nem sobreviver ao processo. Bem, na verdade sua esposa estava cuidando de tudo isso. Ele não sabia nem de longe o suficiente sobre força sanguínea ou dissecação de cadáveres, mas desde a primeira vez que ela fez isso, Aina estava procurando uma oportunidade de fazer isso de novo, e agora ela conseguiu. Ela tinha 2 Azuras dos Sonhos e dezenas de enviados da destruição como base. Agora eles tinham recursos praticamente ilimitados e Leonel precisava de um exército que pudesse, pelo menos um pouco, acompanhar sua força dos sonhos. Usuários da força dos sonhos eram muito raros, e a menos que ele planejasse tomar o Império Falx ali mesmo, não havia uma maneira fácil de obtê-los. Então, ele teria que criar o seu próprio. Já que a demonia conseguiu usar seu sangue Azura dos Sonhos como base para todas as suas travessuras, ele simplesmente pegaria uma jogada do manual dela, e criar um exército de Azuras da destruição. Leonel se virou e foi embora, deixando o resto para sua esposa e não se importando muito se ela teria sucesso ou não, porque no final, a menos que ele fosse poderoso o suficiente, nada disso faria a mínima diferença. Leonel acenou com a mão e uma lança apareceu. Ele a balançou casualmente algumas vezes, deixando longas trincheiras na terra apenas com a pressão do ar. Qual era a maneira mais eficiente para ele atingir o nível necessário? Capítulo 3111. A situação do Leonel era um pouco complicada. Antes, ele só precisava de uma coisa para progredir, uma quantidade obscena de energia. Mas agora, era um pouco mais complicado. Infelizmente, ele ainda precisava de uma quantidade ridícula de energia. Simplesmente não havia como contornar isso. Mas a ironia era que obter essa grande quantidade havia se tornado várias vezes mais fácil. No passado, ele estava por conta própria. Mas agora, ele não se importava em roubar do avô se precisasse. E de fato, ele já tinha feito isso. Antes de deixarem o Império Falx, Leonel e Niuren fizeram uma pequena incursão na Casa do Tesouro dos Falx, de novo. Mas aí estava o problema. Ele tinha recursos de sobra agora, mas sua situação corporal era diferente. O primeiro e mais importante ponto era que a base de seu corpo havia se tornado seu novo nódulo inato, ainda sem nome. Este nó inato se instalou em seu coração, substituindo diretamente de fato. E foi este nó inato que se tornou o primeiro nó inato de força de arma em toda a existência. Leonel tinha certeza de que esse era o caminho certo, mas isso tornava outras coisas muito mais complicadas. Por exemplo, seu corpo de metal. Não era mais exatamente um corpo de metal e, em vez disso, havia se tornado um corpo força da arma. Por um lado, era ótimo porque o corpo de Leonel era essencialmente uma extensão de suas armas. Ele podia reunir mais força da arma por qualquer ação dada. E ele podia até mesmo assimilar uma gama muito maior de forças em seu corpo agora comparado a antes. Como seu nó inato era uma concentração de ambas as soberanias de força de arma e de todas as 4 soberanias de criação e destruição, ele era único no sentido de que podia ajudar suas forças de arma a se tornarem qualquer coisa, e por extensão, permitiu que seu corpo de metal absorvesse qualquer coisa. Infelizmente, por mais incrível que isso pareça, seria realmente estúpido começar a engolir tudo e qualquer coisa. Leonel passou muito tempo em sua jornada lutando contra muitos caminhos divergentes de talentos para cair novamente na mesma fossa. Depois havia sua armadura divina. Ele já tinha uma ideia decente de como queria criar suas próximas armaduras divinas. Mais uma vez, ele se viu em uma situação em que poderia começar do zero, aplicando tudo o que havia aprendido ao longo dessa jornada em ação. A escolha óbvia era recriar heranças transformadas em armamentos divinos que pudessem competir com ambos. Mas até Leonel sentiu que estava se superestimando com as ideias que tinha. Ele não era um deus onipotente da criação, ainda. E até mesmo as lojas de tesouros de Falx começariam a sofrer um golpe se ele realmente fizesse o que queria fazer. E ainda havia mais problemas. Os aspectos de seu talento que mais foram deixados em frangalhos foram seu fator de linhagem da Estrela do Norte. Sem a base da força dos sonhos de sua linhagem onírica Azura para ancorá-la, tudo praticamente deu errado. Embora ele tivesse sacrificado tudo para melhorar sua constituição, ele havia perdido tudo isso após seu renascimento. E mesmo que não tivesse, ele teria substituído tudo com suas forças de armas de qualquer maneira. Isso significava que o fator de linhagem da Estrela do Norte negra era como uma ponta solta balançando em seu corpo sem começo nem fim. Sem ser organizado, poderia facilmente desencadear um desastre para ele no futuro ou desperdiçar seu potencial no presente. Era difícil dizer qual seria o caso.
Com tudo isso disposto, não era de se espantar que Leonel nem soubesse para onde olhar primeiro. Ele tinha muita certeza do primeiro passo antes de começar, mas agora estava voando como uma galinha sem cabeça, ou em outras palavras, se debatendo no chão em uma poça de sangue do próprio pescoço. Pingente! Naquele momento, a lança de Leonel foi subitamente parada pelo aperto de 2 dedos. Ele piscou levemente surpreso antes de olhar para cima e ver Newren, que tinha um sorrisinho engraçado no rosto. Parece que é hora de eu brilhar. Leonel levantou uma sobrancelha, sem entender muito bem. Embora esse homem se chamasse de mestre, ele nunca tinha feito nada do tipo. Na verdade, Newren tentou matá-lo muitas vezes e nem esteve lá durante os momentos mais importantes de sua vida. No entanto, Leonel nunca teve nenhuma hostilidade por Newren. Isso porque ele podia ver que suas intenções eram puras, mesmo que ele fosse quase impossível de ler. Era uma afirmação claramente contraditória, mas parecia fazer todo sentido para Leonel. Sua hora de brilhar? Caso você não tenha notado, eu não sou uma adolescente mentalmente frágil. Não é esse seu modus operandi habitual? Newren pareceu horrorizada. O número de mulheres mais velhas e sofisticadas com quem esse estimado cavalheiro dormiu está além da sua imaginação. Não negar o fato de que você escolheu garotinhas frágeis é uma escolha, claro. Leonel disse com uma sobrancelha levantada. Não tente me fazer ficar preso na sua salada de palavras, pirralho. Eu só vou para a cama com mulheres maiores de idade. Maior para quê? Treinamento para usar o pinico? A brincadeira dos dois encheu a floresta até que Newren pareceu perceber algo e sorriu sinistramente. Ele agarrou Leonel pelos ombros e o jogou no ar. Leonel nem sabia o que dizer enquanto girava pelos céus. O que esse velho maldito estava fazendo? Você sabe por quantas reencarnações você me fez passar? Quantas vezes você me fez sofrer nas mesmas linhas do tempo repetidas vezes? Você sabe quantas vezes eu morri, pirralho? Leonel nem sabia o que dizer sobre isso. Bem, eu tenho milhares dessas vidas na minha cabeça, cada uma representando um caminho diferente que você tomou completamente sem meu consentimento ou orientação. E agora estou prestes a te ensinar tudo isso. E aproveite. Capítulo 3112. Leonel nem sabia o que dizer sobre tudo isso. Newren nem explicou nada enquanto começava a rasgar seu corpo no que era efetivamente pedaços. Infelizmente para o mago enrugado que virou mestre da tortura, foi extremamente difícil torturar o atual Leonel. Leonel nem gritou, e seu olhar estava quase desinteressado em tudo o que estava acontecendo. Na verdade, em vez de desinteressado, era mais preciso dizer que ele estava focado internamente, fazendo parecer que ele não estava prestando atenção ao mundo exterior. Ele tinha acabado de passar quase um século em agonia completa e absoluta, seu corpo sendo comido de dentro para fora. E ele tinha feito tudo isso mesmo sem depender do sentido do sonho, para entorpecer tudo, porque ele pensou que isso poderia afetar o processo. Mas agora ele não tinha tais escrúpulos. A combinação de sentido do sonho e sua vontade forjada fez da tentativa de Newren de fazê-lo gritar de dor uma jogada tola. Dito isso, isso não mudava o fato de que Leonel estava realmente chocado com o que estava acontecendo. Era só que Newren estava rapidamente descobrindo que não tinha lágrimas para derramar. Por que ele tinha que ter um monstro desses como discípulo? Na realidade, toda a existência de Newren como mestre, desde o fim da primeira linha do tempo, foi para estar pronta para esse momento. Depois que Leonel finalizou sua escolha pessoal para esta linha do tempo, ele estava esperando o momento certo para intervir, e esse momento finalmente chegou. Toda vez que Leonel reiniciava a linha do tempo, havia algumas coisas que estavam fadadas a mudar e mudar. O resultado disso era sempre uma abordagem ligeiramente diferente para atingir o auge. No entanto, o que era inegável sobre cada uma dessas mudanças era que elas seriam, sem dúvida, mais fortes que as anteriores. A razão para isso era porque a mudança definitiva sempre acontecia depois que Leonel alcançava o verdadeiro ápice da força dos sonhos. Uma força dos sonhos que existia fora dos limites do tempo. Conforme Leonel se acostumava mais com essa força dos sonhos, ele seria capaz de capturar informações de linhas do tempo que já haviam sido apagadas. Ele então criaria uma nova habilidade para seu índice de habilidade semelhante à paisagem dos sonhos que ajudaria a consolidar as coisas e torná-las mais fáceis de sentir e analisar. No final, ele criaria algo ainda melhor. No entanto, essa linha do tempo parecia ter se desviado. Dessa vez, Leonel escolheu seu caminho antes de compreender uma força dos sonhos que transcendia o tempo. Isso parecia ruim. Afinal, isso não significava que Leonel não necessariamente criaria algo melhor do que ele tinha em suas outras vidas? No entanto, não importava se fosse o futuro Leonel ou Newren. Eles sabiam que esse não seria necessariamente o caso por 2 motivos principais. Primeiro, essa escolha que Leonel fez seria livre das influências de seus eus anteriores e, por extensão, estaria livre da demonia. E segundo, agora que a escolha estava definida e não podia ser mudada, os aspectos de suas outras escolhas poderiam finalmente ser incorporados ao seu corpo e levar sua força a um novo estágio. Isso não queria dizer que Leonel absorveria tudo. Em vez disso, Newren o estava ajudando a assimilar o que combinava com seu caminho atual, e quanto mais ele trabalhava, mais os olhos de Leonel brilhavam, como se ele estivesse captando tudo em tempo real. Demorou 6 meses até que Newren finalmente parasse. Leonel pousou no chão e rolou o pescoço de um lado para o outro, sentindo-se um pouco estranho. Mas logo essa sensação desapareceu também. Você ainda não sabe? Newren cobriu o rosto com a palma da mão. Não fale comigo. Ainda estou de luto. Leonel sorriu, cerrando os punhos. Sua dimensão não havia mudado, e seu corpo parecia praticamente o mesmo. E ainda assim, tudo havia mudado. Ele podia sentir isso claramente através do seu índice de habilidade de controle. O que Newren fez não foi tão prático quanto se poderia esperar. Em vez disso, ele reorganizou a fundação que Leonel tinha para pavimentar um caminho suave para o futuro. Primeiro, seu corpo de metal mutante agora só precisava absorver uma coisa e somente uma coisa para progredir. Força estelar. Sua armadura divina ainda era um problema, mas não em um aspecto que alguém esperaria.
Só que as ideias de Leonel tinham se tornado ainda mais selvagens agora, e seriam ainda mais difíceis de executar. Terceiro, seu nó inato estava pulsando com uma grande quantidade de vitalidade. Na verdade, não se podia nem dizer que era apenas seu coração. A caixa de cristal do nó inato cobria todas as suas veias, artérias e vasos sanguíneos, tornando seu corpo inteiro uma rede de energia. Quarto, sua força dos sonhos parecia um poço impossivelmente profundo. Não era mais fraco agora do que quando ele era seu eu iluminado em termos de quantidade. Embora não fosse tão potente, a resistência estava fora dos gráficos. Ele podia usar praticamente as duas metades de seu índice de habilidade com impunidade agora. Quinto, os grilhões em suas constituições da Ordem das Estrelas Sábias e da Ordem dos Mares Sábios pareciam ter desaparecido completamente. Grilhões que ele nem sabia que estavam ali em primeiro lugar. E fossem 4 ou 5, ambos só foram possíveis por causa de 6. Seu fator de linhagem da Estrela do Norte parecia ter sido completamente arrancado de seu corpo. Isso parecia contraproducente. Como poderia ajudar? E o segredo disso não era outro senão Estrela Negra e Tolliver. Usando uma linha do tempo onde Leonel escolheu usar clones de alma para resolver seu problema de ter muitos talentos. Ele formou um elo entre seu espírito de metal e seu companheiro bestial, formando-os e criando um loop entre sua alma e a deles. Então, através do plano dos sonhos, ele poderia obter os benefícios do fator de linhagem deles sem qualquer complicação, enquanto ao mesmo tempo aumentava a força de ambos por uma margem substancial, já que eles também ganhavam o apoio de seu status de estrela sábia e ordem do mar. No entanto, mesmo isso era apenas o começo. Capítulo 3113. Houve um número chocante de mudanças no corpo de Leonel, tantas que era difícil para ele assimilar todas elas, mesmo tendo prestado atenção em cada segundo. A verdade era que muitas das coisas que ele notou primeiro eram apenas as maiores mudanças, mas havia muitas menores. Coisas que ele supôs que deviam ser como técnicas marginais ou habilidades de seus métodos dimensionais anteriores que não eram totalmente compatíveis com seu eu atual, mas ainda eram dignas de fazer parte de seu processo, pelo menos em parte. No entanto, essas pequenas mudanças em seu corpo ainda eram importantes, formando uma rede e uma base que permitiam que o resto dele funcionasse adequadamente. O que deixou Leonel realmente curioso, no entanto, foi como destruição final e limpeza dimensional se encaixavam em tudo isso. Pelo que ele entendeu, não importava de qual iteração ele estivesse falando, ele sem dúvida usaria esses dois métodos. No entanto, eles também eram incrivelmente flexíveis. Quando ele formou seu nó inato, ele não experimentou nenhuma rejeição deles. Já que as coisas tinham chegado a esse ponto, Leonel decidiu começar pelo primeiro passo e seguir em frente. Seu corpo de metal. O que significava absorver a força estelar? Leonel sabia bem, embora nem sempre tenha começado assim. Força estelar era o motor que fazia o universo inteiro girar. Sem força estelar não haveria nada. Mesmo como mortal da Terra, Leonel tinha um grande entendimento disso. Afinal, sem o Sol não haveria Terra em primeiro lugar. Seria apenas uma mancha de rocha sem sentido no meio do nada. Foi por causa dessa singularidade que a força estelar muitas vezes parecia ser apenas uma adição a forças já poderosas. Havia muitas forças que pareciam ter a força estelar anexada ao final como se fosse uma adição descuidada. Mas a realidade era que ter a força estelar como parte de uma força dava a ela seu próprio poder de direção. Forças com força estelar, em vez de depender de outras, podiam causar seu próprio impacto no mundo, e era por isso que tais forças tendiam a ter personagens ocultos que transcendiam apenas o elemento que representavam. Força estelar escarlate, por exemplo, foi a criação em seu extremo. Leonel tinha uma teoria de que não era o único elemento poderoso infundido pela força estelar que tinha uma história tão oculta. Ele apostou que todos tinham. Essa não foi a primeira vez que Leonel fez uso do poder da força estelar. No momento em que percebeu o tipo de poder de reforço que ela tinha, ele criou uma técnica que estava com ele até hoje. Fusão estelar? O mais chocante sobre essa técnica é que Leonel nunca precisou fazer muitas mudanças nela, e foi uma das poucas coisas que o acompanharam em sua jornada sem ficar para trás. E ainda assim, ele ainda estava usando a técnica em um nível minúsculo comparado ao seu verdadeiro potencial. Primeiro, ele estava contando com a força estelar vital, uma força estelar com a qual ele não tinha muita afinidade em primeiro lugar, e que ele nem teria aprendido se seu eu futuro não tivesse ido encontrar um caminho que lhe permitisse salvar sua esposa. No entanto, agora, Leonel seria capaz de absorver diretamente força estelar vital. Como resultado, sua afinidade com força estelar vital atingiria um pico absoluto, e ele seria capaz de usar fusão estelar em um nível totalmente novo. Mas mesmo isso ainda era apenas a superfície, porque isso não mudaria muito. Ele ainda estaria usando a técnica apenas em um pequeno canto de seu verdadeiro potencial. E foi aí que o poder desse método entrou em jogo. Força estelar era o poder do universo, e com esse método, Leonel poderia usá-lo para energizar diretamente seus índices de habilidade, aumentando seu poder várias vezes. A força estelar era infinitamente versátil e era a única força que podia ser livremente adicionada a qualquer outra. Mas também não havia ninguém com a mesma afinidade com a força estelar. Parecia que nessa linha do tempo, Leonel descobriu o porquê disso. E as razões eram ironicamente semelhantes às razões pelas quais os nós inatos da força das armas não existiam. No momento em que teve esse pensamento, ele percebeu por que esses dois caminhos tinham uma sinergia tão boa. Seu nó inato lhe daria uma grande quantidade de controle sobre as forças da lança e do arco do mundo, e sua força estelar lhe permitiria aumentar essa vantagem.
levando-a a outro nível. E então veio fusão estelar? O motivo pelo qual Leonel gostava tanto de usar a herança da família Brasinger era porque ela poderia aumentar seu controle sobre o mundo, fazendo com que suas palavras tivessem muito mais peso. Mas agora, Leonel podia fazer isso diretamente sem precisar depender de um item externo em primeiro lugar. E se ele adicionasse fusão estelar em cima disso, especialmente fusão estelar, poder do rei, ele pode muito bem se tornar um deus sem sequer ter formado seu Dharma, muito menos seu ídolo. E tudo isso ainda era apenas o primeiro aspecto de suas novas mudanças e só tocava em uma vida onde ele havia pegado fusão estelar e criado uma fundação que estava acima do mundo. O próximo aspecto era um pouco mais complexo, ou muito mais simples, dependendo da maneira como ele olhava para ele. Por causa da mudança em seu corpo de metal, sua técnica armadura divina também teria que mudar. No entanto, por causa da flexibilidade adicionada, ela foi capaz de finalmente incorporar perfeitamente os outros aspectos do fator de linhagem Morales. Isso significava que pela primeira vez sua armadura divina seria capaz de tirar total proveito não apenas de minérios, mas também de ervas de força e chamas. Tudo graças à flexibilidade da força estelar. Capítulo 3114. Era preciso lembrar que o fator de linhagem Morales completo era formado em 4 partes, uma que era o sinergia de metal original, e as 3 últimas vinham das famílias Radix, Midas e Florer. Os Radix tinham a habilidade de dar vida aos seus metais, criando cubos Radix que eram muito parecidos com as armaduras divinas de Morales, mas quase orgânicos na forma como se moviam e funcionavam. Os Midas eram capazes de engolir chamas e usá-las para se fortalecerem, assim como os Morales conseguiam consumir minérios. Os Florer eram semelhantes aos Radix, pois podiam dar vida às ervas da força e usá-las como extensões de sua força pessoal. O interessante era que o fator de linhagem como um todo parecia ser separado em 2 aspectos em vez de 4. Um que permitia usar a força de ruptura para manipular a vida ou não vida de um material, e o segundo que permitia incorporar ditos materiais ao corpo para mudá-lo, diversificá-lo ou melhorá-lo. Uma grande questão na mente de Leonel era porque a demonia tinha passado por tantos problemas para nem mesmo aceitar no final. Mas era muito provável que quaisquer mudanças que ela precisasse desencadear em sua linhagem sanguínea azura dos sonhos já tivessem sido executadas com sucesso. O poder do fator de linhagem Morales real era inútil aos olhos dela, mas não no Leonels. Ele já tinha visto o poder que o aspecto florer do fator de linhagem poderia lhe dar. Na verdade, era a razão pela qual Sylvans o odiava tanto. Mas agora ele realmente seria capaz de ver até onde poderia levar as coisas. Se ele tivesse alguma confiança na esposa, claro, Leonel era um criador, mas sua armadura divina agora exigiria um entendimento de biologia que ele simplesmente não tinha. No entanto, ele não só tinha uma genial criador de pílulas de força como esposa, como suas almas também estavam fundidas em uma. Ou seja, Ailsa conseguia entender perfeitamente suas intenções e fazê-las funcionar sem muita explicação ou contribuição dele. Ela não seria apenas capaz de suprir suas fraquezas, mas também seria capaz de criar sinergia com ele, ajudando-o a trilhar um caminho novo e nunca antes visto. Quando chegasse a hora, essa armadura seria capaz de... Leonel congelou. Se alguém olhasse em seus olhos, seria possível ver uma chuva em cascata de clarões selvagens de relâmpagos. Ele estava conectando tantos insights, tão rapidamente, que as sinapses de seu cérebro praticamente disparavam como fogos de artifício de verdade. Ele finalmente conseguiu. Ele entendeu como libertar Anastasia de seus grilhões e consertar os erros de Minerva. Pensar que a solução não estava somente na criação. De fato, se você fosse consertar a vida, você teria que atingir um padrão de criação que lhe permitisse criar a própria vida. Leonel estava confiante em si mesmo, e talvez um dia ele realmente alcançasse tal padrão de criação. Mas esse dia não era hoje e certamente não seria amanhã. Talvez levasse séculos ou mais. Mesmo se ele tivesse sorte e tivesse alguns grandes saltos de percepção, provavelmente ainda levaria algumas décadas. Entretanto, se ele tivesse uma esposa igualmente genial ao seu lado, cuja compreensão da criação de pílulas da força não fosse menor do que sua compreensão da criação da força, então eles poderiam formar uma ponte entre si que teria resultados chocantes. O olhar de Leonel vacilou. Meus planos. Tenho que mudar todos eles. Nada é mais importante do que isso agora. Leonel abandonou seus pensamentos de melhorar ainda mais. Ele já havia melhorado o suficiente. Se ele encontrasse alguém que não pudesse derrotar, ele jogaria seu mestre neles. Leonel apareceu de repente ao lado da esposa. Já se passaram 6 meses inteiros, mais de 9 no total se incluirmos o tempo anterior. Como tal, a essa altura, a barriga de Aina já estava aparecendo, embora só um pouquinho. Ao vê-la sentada em silêncio enquanto o sangue brilhava como rubis girava ao seu redor, ele não pôde deixar de sentir que aquela era a esposa mais linda que ele já tinha visto. Ele não pareceu se importar se o lote de pílulas acabaria estragado ou não, pois sentou-se atrás dela e colocou os braços em volta da cintura dela. Dada sua habilidade, Aina nem sequer vacilou, apenas sorriu e se inclinou para ele. Ela se sentiu em paz, verdadeiramente feliz. Havia poucas coisas que ela já havia experimentado que eram melhores do que a sensação de Leonel esfregando sua barriga tão gentilmente. Leonel estava tão perdido no silêncio caloroso que se esqueceu de que tinha vindo aqui para algo importante. Tão perdido quanto Aina estava, ele também estava. A sensação das costas dela encostadas em seu peito era tudo. Ele estava nas mãos de seu mestre sádico há meio ano, então já fazia um tempo que ele não tocava em sua esposa, embora ela tivesse ido vê-lo muitas vezes durante o processo. Poucas horas depois, Aina terminou seu lote de pílulas e Leonel pareceu se lembrar do motivo de sua vinda ali. Seus olhos se abriram lentamente e ele piscou, sentindo-se bem descansado e cheio de energia. Um sorriso floresceu em seu rosto. Quer dominar o mundo comigo? Claro, meu rei. Leonel sentiu seu sangue ferver ao ouvir a voz suave e sensual.
Sua coerção estava ficando tão forte que vazou acidentalmente. Parecia que enquanto ela desviava a maior parte de sua força para o bebê, ela estava melhorando aos trancos e barrancos em outras coisas. Seu novo foco na força dos sonhos estava aparecendo. E já era tão assustador. Já podia impactar até mesmo sua mente. Como os outros se sairiam? Mas no final, ele se controlou e explicou seus pensamentos. Você está certo, disse Aina depois de um longo tempo. Nós provavelmente somos os únicos no mundo que podemos fazer isso. O plano de Leonel não exigia apenas 2 existências no auge de seus campos de criação e criação de pílulas de força. Mas eles também tinham que ser marido e mulher, confiando suas almas um ao outro. E um deles precisava ter clarividência para entender perfeitamente as intenções do outro, na totalidade da existência. Somente os dois conseguiram fazer o que estavam prestes a fazer. Capítulo 3115. Leonel e Aina passaram o mês seguinte em uma discussão isolada. Infelizmente, isso não era um eufemismo para algo mais picante. Felizmente, havia muito mais a ganhar com isso do que apenas a satisfação do desejo carnal. Bem, talvez houvesse um pouco de desejo carnal. Acho que agora temos isso bem definido, disse Leonel, sentindo-se satisfeito com o projeto que haviam traçado. Na verdade, embora o pai de Leonel tivesse lhe deixado várias lições sobre plantas, como lê-las e como construí-las, esta foi a primeira vez que ele realmente se preocupou em fazer algo assim. Mas isso só serviu para mostrar o quanto ele achava tudo isso importante. Esta não era apenas mais uma arte, era para Anastasia. Anastasia estava ao lado dele há muito tempo. Ela quase nunca reclamava, e fazia tudo o que ele pedia sem questionar. A única vez em que ela demonstrou o menor indício de discordância foi quando ele a mandou para as brasas celestiais. Mas isso era algo pelo qual ele não tinha escolha a não ser assumir total responsabilidade. Anastasia pode ter vivido mais do que qualquer um deles juntos, mas ela ainda era uma criança no coração. Sua aparência pode não ser uma coincidência, mas talvez ela parecesse uma garotinha porque era isso que ela realmente era. Ele nunca deveria tê-la colocado em tal situação, e quando jurou tirá-la da escuridão, ele quis dizer isso com cada fibra do seu ser. Na verdade, Leonel e Aina tiveram a solução que precisavam em um dia, mas então passaram o resto do mês refinando e aperfeiçoando tudo. Só agora é que estavam semi-satisfeitos com a forma como as coisas estavam, e mesmo assim, suas mentes ainda estavam agitadas com mais pensamentos. Para os dois, Anastasia poderia muito bem ter sido sua primeira filha, e seu lugar em seus corações não era menos profundo. O problema que Anastasia enfrentou foi fácil de diagnosticar depois que você foi informado sobre ele, mas a solução foi muito mais difícil. Anastasia era um espírito do mundo, e embora os espíritos do mundo fossem seres vivos, eles seriam mais classificados como semi-sencientes do que como verdadeiros. Os espíritos mundiais eram muito mais inteligentes do que suas outras contrapartes humanoides, mas suas personalidades eram silenciadas pelas leis que os prendiam. Na verdade, seria falar. Espíritos do mundo, de muitas maneiras, eram extensões dos reguladores. Eles existiam apenas para manter as leis de um mundo e ajudá-lo a prosperar. O que tornava a situação estranha era que os espíritos do mundo tinham a capacidade de ser mais humanos. Eles simplesmente não eram. Minerva percebeu isso e se perguntou o que aconteceria se eles pudessem pegar um espírito do mundo e libertá-lo dos grilhões das leis do mundo e fazê-lo seguir suas próprias leis? Já havia alguns exemplos disso, como a mãe de Leonel. Mas o problema era duplo. Primeiro, um espírito do mundo era inteligente demais para ser enganado. Você não podia simplesmente alimentar os espíritos do mundo com doces e atraí-los para uma van para serem levados embora. O que quer que você pudesse pensar, o espírito do mundo também poderia. Além disso, eles normalmente podiam observar tudo em seu mundo perfeitamente. Então eles já tinham visto todos os rostos que os humanoides tinham a oferecer e tinham um entendimento perfeito deles. Isso significava que se você quisesse se tornar o campeão de um espírito do mundo, eles teriam que escolhê-lo por vontade própria, e isso anularia grande parte do propósito. E segundo, mesmo quando um espírito do mundo escolheu você e lhe deu autoridade especial sobre o mundo dele, não era uma autoridade unilateral e ainda era altamente limitada. O espírito do mundo nunca deixaria você fazer o que Anastasia podia fazer, por exemplo, deformar o tempo, acelerar a taxa de crescimento de plantas e depósitos de minério, etc. Isso era porque todas essas habilidades que todo espírito do mundo tinha, não podiam ser feitas sem prejudicar a fundação de um mundo. Se você quisesse usar um mundo assim por alguns milhares de gerações, bilhões e bilhões de anos, tudo bem. Mas o espírito do mundo só estava interessado em que seus mundos sobrevivessem pelo maior período de tempo possível. E períodos de tempo não poderiam ser descritos em termos menores que trilhões. Como resultado, se você quisesse fazer algo assim com o espírito do mundo, você teria que tomar medidas drásticas para mudar as leis do próprio mundo. Embora Leonel tenha dito palavras duras para Minerva, não havia como negar que o que eles fizeram foi realmente impressionante. Para contornar as limitações do mundo, eles primeiro tiveram que formar um recipiente capaz de conter um mundo. Já havia sido descrito o quão raros eram os tesouros como o cubo segmentado, que poderia conter tantos seres vivos em primeiro lugar. Alguém poderia imaginar que um recipiente que pudesse ir um passo além e encapsular um mundo inteiro fosse ainda mais. Pode-se dizer que a Minerva não havia criado um recipiente para armazenar pessoas. Eles haviam criado um recipiente para armazenar mundos inteiros. Eles não apenas conseguiram fazer isso, mas o primeiro passo para isso significou separar seus mundos de seus reguladores. Isso era algo que nem mesmo destruição final tinha sido capaz de fazer.
Os mundos de Leonel nem estavam, tecnicamente, em seu corpo. Em vez disso, ele tinha apenas formado uma conexão com eles através de seu mundo de destruição e podia retornar às suas coordenadas sempre que quisesse viajando pela segunda dimensão. Ou, mais uma vez, seu mundo de destruição. Essas duas coisas por si só já eram muito impressionantes, mas para Minerva, isso era apenas o começo de sua ambição. Depois veio a mudança das leis. Capítulo 3116. Quando Leonel refinou seus mundos incompletos, ele não mudou suas leis, ele as entendeu. Bem, pelo menos ele não havia mudado suas leis para longe do que era natural para eles. Tecnicamente, poderia ser dito que o que ele havia feito no mundo do Deus do Mar poderia contar como mudança nas leis, mas, na realidade, ele estava apenas ajudando o mundo a atingir seu potencial máximo, o que era diferente de mudar fundamentalmente suas leis. A Minerva, porém, mais uma vez foi ainda mais longe do que ele. Eles despojaram as leis do mundo e reconstruíram as suas próprias. Seus objetivos poderiam ser resumidos em poucas linhas. Primeiro, eles queriam criar um espírito mundial cuja inteligência pudesse ser usada para seus próprios propósitos. Não importa quão poderosa fosse a força dos sonhos de um humanoide, ela nunca seria capaz de se igualar à capacidade computacional bruta de um espírito mundial. Se eles pudessem ter um espírito do mundo que pudesse descarregar grande parte do rigor computacional da construção de ofícios complexos, eles seriam capazes de levar suas criações a um nível totalmente diferente. E segundo, eles queriam um espírito mundial que desconsiderasse a saúde e a segurança do mundo se isso significasse ajudá-los a atingir seus objetivos. O primeiro objetivo exigia dar ao espírito do mundo uma personalidade. Somente assim ele seria capaz de pensar por si mesmo e fazer sugestões. Enquanto o segundo objetivo, quando pareado com o primeiro, criaria um verdadeiro monstro. Leonel não pôde deixar de pensar que adotar tal abordagem era ainda mais perigoso do que aqueles filmes de Al na Terra. Se você desse tal poder a um espírito mundial e ele despertasse uma personalidade que fosse perigosa em vez de útil, você realmente estaria sem sorte. Os espíritos do mundo eram tão fortemente regulados pela existência porque, se não fossem, Plutus não teria sequer a chance de se tornar a raça mais poderosa da existência. Os espíritos do mundo, com seus próprios pensamentos, sentimentos e emoções, seriam tão superiores a todas as raças que todos os outros só seriam capazes de ser escravizados por eles. E talvez essa preocupação tenha sido parte do que acabou impedindo a Minerva de atingir seu potencial máximo. No começo, Leonel pensou que talvez a Minerva fosse apenas incompetente. Mas quanto mais ele e Aina analisavam as coisas, mais respeito eles passaram a ganhar pela Minerva e mais eles perceberam que essa raça pode realmente querer ter seu bolo e comê-lo também. Eles não queriam apenas criar uma super-arma. Eles queriam criar uma super-arma que pudessem controlar. Por isso, manter Anastasia um pouco entediante e ingênua era exatamente o que eles provavelmente queriam. Infelizmente, essa abordagem também fez com que o cubo segmentado não atingisse seu potencial máximo. Mesmo assim, Leonel não teve escolha a não ser respeitar, e ficar impressionado ainda por cima. Ele os odiava pelo que fizeram com Anastasia? Claro, indiscutivelmente isso era ainda pior do que o que ele pensou que tinha acontecido antes. Antes, ele apenas os culpava por sua incompetência. Mas agora, ele tinha quase certeza de que eles tinham transformado Anastasia em uma marionete de propósito, o que era ainda mais de ferver o sangue, mesmo que ele entendesse por que eles tinham que tomar tais medidas. A questão, então, era como eles consertariam tudo isso. E a resposta curta era mudar o mundo. No entanto, isso foi mais fácil dizer do que fazer por vários motivos. Primeiro, eles não tinham poder. Aina ainda estava grávida e não estava disposta a desviar sua energia para outras coisas nem por um momento. Até mesmo o sangue que ela costumava inventar hoje em dia não vinha dela. E mesmo que ela estivesse em 100%, sua força dos sonhos não era nem de longe tão profunda quanto a de Leonel. Quanto a Leonel, ele ainda não estava a ponto de conseguir fazer algo tão exagerado. Segundo, se eles confiassem em direcionar Anastasia para fazer isso, não só as coisas poderiam dar terrivelmente errado, mas as proteções que Minerva tinha embutido no cubo segmentado para mantê-la sob controle também seriam ativadas. Nesse ponto, todo o cubo segmentado poderia se autodestruir e deixá-los sem sorte novamente. Foi no primeiro dia que o casal pensou na solução: mundo de destruição de Leonel. O mundo de destruição era de Leonel para começar. Ele tinha literalmente construído do zero, e era uma existência altamente única como resultado disso. Para todos os efeitos, ele era o regulador disso. Usando-o como base, ele seria capaz não apenas de usar suas capacidades de destruição para corroer as leis do mundo de Anastasia das quais ele não gostava, mas também seria capaz de formar uma ponte entre os dois e talvez se beneficiar da existência deste mundo também. O outro para a criação. O problema era que essa era apenas a explicação simples. Os detalhes desse assunto os mantiveram nesta sala por um mês inteiro por um motivo, mas agora eles estavam prontos. Os dois chamaram Anastasia para seu quarto, e embora ela estivesse confusa, eles a confortaram. Em breve, você estará livre, Leonel disse com um sorriso. Só tente não resistir, e se sentir que algo vai acontecer com seu mundo, nos avise. Anastasia piscou, ainda confusa. Seus grandes olhos pareciam quase lacrimejantes sob essa luz, exalando uma inocência que desmentia sua verdadeira idade. Mas no final, se ela não confiasse em Leonel e Aina, em quem ela confiaria? Leonel e Aina olharam um para o outro e assentiram. O mundo de Anastasia de repente começou a tremer. Niuren olhou para cima quando as coisas começaram, e ele não conseguiu evitar levantar uma sobrancelha. O que aquele pirralho de nariz escorrendo estava aprontando agora? Ele deu um passo e começou a vagar pelo mundo, analisando as mudanças que ocorreriam nos dias seguintes. Mas quanto mais ele observava, mais o choque em seu coração se solidificava. Capítulo 3117. Esses monstrinhos.
Newren era muito parecido com seu discípulo. Ele raramente ficava impressionado com alguma coisa. Ele era um homem que conseguiu subir até essa altura sozinho. Ele não tinha família por trás dele, nem amigos, sua própria esposa o esfaqueou nas costas. Mas agora ele estava de pé no reino dos deuses, mijando nos portões de bastardos que o irritavam e roubando suas mulheres. Era difícil para um homem assim se deixar abalar por qualquer coisa. Mas sentindo a sinergia entre Leonel e Aina agora, ele não pôde deixar de ficar chocado. Este nível de criação, não havia dúvidas, era o melhor da existência até agora. Quando ele chegou a essa conclusão, ele ficou completamente perplexo. Era preciso entender o que isso significava. Havia monstros que tinham dedicado suas vidas inteiras à criação, vidas que se estendiam por milhões de anos em alguns casos. Eles viviam e respiravam isso. Não apenas isso, mas esses monstros tendiam a construir seu entendimento e compreensão nas costas daqueles que os precederam. Os gigantes em cujos ombros eles estavam também eram monstros que dedicaram milhões de anos às suas obras. Mas não só Aina e Leonel eram uma mera fração de sua idade, como também não tinham um passado nem de longe tão profundo. A maior parte do que sabiam agora, eles tinham aprendido por conta própria, ou, aquele homem, talvez ele seja o verdadeiro monstro? Como Newren não poderia estar interessado no pai de seu discípulo? Quantas iterações ele foi forçado a viver por causa da busca de Leonel por ressuscitar seu pai? Foi engraçado na verdade. A primeira vez que ele conheceu o pai de Leonel nessa iteração, ele tinha sido realmente superado pelo homem. Ele estava tentando tomar conta do corpo de Leonel e a proteção de Velasco foi acionada. Com esse contexto, parecia que Newren havia permitido que isso acontecesse de propósito, mas não foi exatamente o caso. Bem, não foi a primeira vez que aconteceu, é claro. Ele se lembrou que durante a segunda e terceira iterações seu ego foi acionado, então ele tentou contorná-lo de propósito, apenas para acabar sofrendo de qualquer maneira, por quase ter sucesso. Em comparação, o Velasco desta iteração o deixou viver porque pensou que ele seria uma boa pedra de amolar para seu filho. Newren ainda sentia um suor frio quando pensava naqueles dias. Teria sido muito embaraçoso morrer para um homem que nunca tinha saído de um mundo incompleto antes. Newren balançou a cabeça. Um verdadeiro monstro. Mas, ele suprimiu seus pensamentos. Nem ele ousou pensar casualmente sobre a demonia. Talvez a única pessoa no mundo que ousou fazer tal coisa agora fosse Leonel. O elefante na sala era óbvio. Já que Newren passou por tantas iterações, ele sabia qual era o verdadeiro propósito da demonia? Dado o quão inteligente Leonel era, ele obviamente teria pensado em tal pergunta. Então por que ele nunca se preocupou em perguntar a Newren sobre isso? A resposta foi simples. Isso porque Newren não sabia. Newren era tão poderoso que mesmo quando Leonel enviou sua mente de volta no tempo para tentar diferentes métodos de salvar seu pai, ele estava ciente disso. Ele era uma das poucas existências em bem, existência que poderia se gabar de tal coisa. Porém, parte da razão pela qual ele conseguiu foi porque Leonel permitiu, mas escondeu da maioria. No entanto, não importa qual iteração fosse, a demonia nunca apareceu. Era como se ela tivesse desaparecido da existência, o que era impossível. Isso só significava uma coisa. A demonia não havia desaparecido. Em vez disso, ela não foi afetada pelas futuras inversões temporais de Leonel e permaneceu acima e fora delas. O que isso significava? Significava que ela estava esperando Leonel terminar de jogar seus joguinhos antes de executar seu plano real. No entanto, as coisas ainda não eram tão simples. Isso porque o Leonel do futuro mencionou já ter esmagado a demonia. Então por que Newren não sabia de tudo isso? A resposta simples parecia ser que Newren havia morrido primeiro. No entanto, essa mulher era a verdadeira ruína de sua existência e provavelmente a especialista mais forte que já nasceu. Talvez nem a Estrela do Norte conseguisse detê-la. Os olhos de Newren ficaram mais solenes quanto mais ele pensava nisso. Parece que vou precisar sair por um tempo. Senão, ela pode começar a me afetar. Preciso de uma limpeza. Newren não queria pensar nessas coisas, mas elas vinham em cascata. Não havia nada como ser muito cauteloso diante de um especialista tão poderoso da força dos sonhos. Ele deixou uma mensagem para Leonel no ar e então desapareceu. Ele saiu do cubo segmentado mesmo sem a intervenção de Anastasia, como se ele nunca tivesse sido capaz de prendê-lo em primeiro lugar. Leonel viu a mensagem no primeiro instante, mas estava profundamente concentrado em Aina e não teve tempo para se preocupar com isso. Ele já tinha um palpite sobre o que tinha acontecido, e isso fez seus olhos brilharem com malevolência. Um dia, ele iria esmagar aquela mulher. O processo de refinamento continuou. Os meses passaram e as mudanças estavam rapidamente se tornando mais e mais óbvias até que, de repente, rachadura. Os céus se abriram como a casca de um ovo. Gotas de suor caíram das sobrancelhas de Leonel e Aina. Eles sabiam que essa era a parte mais crucial. Se falhassem, esse mundo provavelmente desmoronaria completamente. Mas se eles conseguissem, eles ganhariam o maior armamento divino existente. Não apenas isso, mas esse armamento divino se tornaria a base do seu reino, onde eles não apenas seriam rei e rainha, mas seus filhos viveriam uma vida de prosperidade. Os dois rugiram ao mesmo tempo. Capítulo 3118. Naquele momento, o mundo de destruição de Leonel também se partiu. A terra carmesim se fragmentou, as estrelas que pairavam sobre ela quase entraram em colapso. Qual seria a maior fraqueza de Anastasia depois que isso fosse concluído? Não seria que ela absorveria a vitalidade do seu mundo muito rápido? Mas de onde veio a vitalidade de um mundo? Não foram as estrelas? Tudo mudou ao redor de Leonel.
o mundo desapareceu, e ele se viu enterrado profundamente em pilhas de areia, o cubo segmentado pressionado contra seu peito. Ele havia sido expulso do cubo segmentado, e essa poderia ser considerada a parte mais perigosa da operação. Isso porque ele agora estava exposto ao mundo e não podia mais usar as habilidades de Anastasia para se esconder. Mesmo que as 4 grandes famílias tivessem parado a busca, elas certamente sentiriam tal comoção. Mas essa era a única maneira de terminar o resto do processo. Bum, bum, bum. Tambores ecoantes e estrondosos reverberaram pelo corpo de Leonel, e os céus pareciam prestes a desabar. Sob o poder do ímpeto de Anastasia, o próprio mundo rachou, e seu espírito mundial, que já estava perdendo força devido às ações do Sylvan, só ficou mais fraco. Solidificar. Leonel tossiu um bocado de sangue no momento em que disse essas palavras. Tentar controlar tais leis indisciplinadas seria a morte dele se não tomasse cuidado. No entanto, ele ainda falou novamente. Desta vez, ele ativou fusão estelar. Poder do rei? Seus ventos violetas, força estelar vital e sua força dos sonhos se sobrepuseram. Essa foi a primeira vez que Leonel fez isso, e aconteceu de forma totalmente inconsciente. Mas quando ele sentiu o resultado, seus olhos não puderam deixar de se arregalar. É isso. Ele não teve tempo para pensar sobre isso. Seu corpo estava chacoalhando como se pudesse entrar em colapso a qualquer momento, seus ossos estalando e crepitando. E até mesmo sua glabela etérea começou a ter fraturas finas em sua superfície. A dor era insuportável. Leonel nunca havia experimentado algo assim antes. Esta foi a primeira vez que sua glabela etérea sofreu assim. Ele podia sentir os portões da morte se abrindo para ele, e mesmo comparado aos 100 anos que ele havia vivido, isso era ainda pior. O maxilar de Ruth Leonel ficou tenso, sua mente calma e sua expressão ainda mais calma. Só havia um caminho a seguir depois que ele chegou a esse ponto. Sucesso. Ele não se contentaria com nada menos, e não havia nada que pudesse deter seus passos. Uma fusão violeta de energias ao redor dele flutuava e deslizava, subindo e ficando cada vez mais forte até que de repente atravessou os céus. Solidificar. Seu rugido veio com uma névoa de sangue, mas o sangue se condensou em um conjunto complexo de runas que pareciam ser uma aplicação avançada da força do sangue. Essa foi uma das adições de Aina. E embora a afinidade de Leonel com força sanguínea fosse quase inexistente, seu índice de habilidade lhe dava controle perfeito sobre seu corpo, enquanto fusão estelar usava força estelar vital, dando a ele uma grande quantidade de força vital. Quando ele acrescentou que com o poder que suas palavras lhe davam, essa névoa de sangue que carregava uma grande quantidade de força vital de repente se tornou uma âncora. Os caracteres vermelho sangue foram infundidos no mundo, e uma grande quantidade de fumaça violeta saiu do corpo de Leonel. Ao mesmo tempo, seu nó inato vibrava com vida, auras de criação e destruição rodopiavam pelo mundo. Rugido. Toda a força do mundo foi subitamente sugada em um instante. Bum! Ele se despedaçou em suas costuras, explodindo nos mundos intermediários. Naquele momento, os portais ocultos das 4 grandes famílias se fragmentaram e se despedaçaram, revelando todas as suas localizações de uma só vez. Era tarde demais para fazer qualquer coisa. Embora estivessem a caminho, ainda estavam um passo atrasados. Eles nem tiveram tempo de ver Leonel antes que tudo piorasse. Leonel nem teve tempo de se importar, pois seu corpo foi jogado em uma onda de caos. Sendo bombardeado de todos os lados, seus ferimentos só pioraram, mas seu foco não vacilou até. Sucesso! Leonel rugiu e uma força estabilizadora projetou-se de seu corpo. De repente, ele pareceu ter saído do tempo e do espaço. Apesar de todo o caos ao seu redor, ele não conseguiu passar. Ou melhor, passou direto por ele como se ele não estivesse. Essa não era a habilidade do Estrela Negra? Apenas em parte. Estrela Negra se escondeu nas sombras, mas de muitas maneiras, Leonel estava indo um passo além disso. Nesse estado, ele nem envelheceu, e aparentemente ele também não conseguia respirar porque, apesar de tentar, não havia oxigênio algum. Felizmente, ele tinha vários mundos interiores dos quais podia extrair isso. Leonel se acalmou lentamente, seu olhar vacilante. Ele realmente teve sucesso? Este foi um verdadeiro fio de navalha. Depois de toda essa preparação, eles ainda quase falharam. Ele teve que dizer que definitivamente subestimou a Minerva. Mas no final, ele e sua esposa juntos o superaram. E um dia, eles até superariam as bestas divinas da criação que vieram antes deles. Leonel cerrou os punhos, os olhos brilhando. Agora, era a hora de descobrir o que havia mudado. Seu corpo tremeluziu e desapareceu. Tudo que restou foi um cubo segmentado onde ele estava. Mas logo, até isso desapareceu. O mundo caiu em silêncio, deixando para trás nada além de destruição. Em vários outros locais, porém, os antigos ancestrais começaram a se agitar. Nas profundezas do mundo de Plutus, vários abriram os olhos. Seus olhares eram insondáveis, pois todos olhavam na mesma direção exata. Se uma linha clara fosse traçada entre eles e para onde olhavam, sem dúvida passaria bem por onde Leonel havia desaparecido. Os ancestrais começaram a se comunicar uns com os outros e perceberam algo. A dívida com os Falques já foi paga. Acordado. Sim, já é longe o suficiente. Capítulo 3119. Leonel apareceu dentro do cubo segmentado mais uma vez e imediatamente retornou aos seus aposentos e aos de Aina para encontrar Anastasia olhando para o espaço vazio. O pequeno espírito do mundo parecia estar atordoado, sem entender muito bem o que estava acontecendo ao seu redor. Leonel não fez nada além de ficar ali parado. Ele nem falou com Aina, não querendo perturbar Anastasia. Independentemente do que ele pensasse sobre o sucesso ou não, nada importaria a menos que Anastasia pudesse levar isso até o outro lado. A dura realidade era que Leonel sabia que isso era um risco. Não havia garantia de que a Anastasia que ele conhecia continuaria sendo a mesma Anastasia depois de tudo isso. Uma vez que o sucesso fosse confirmado, Anastasia não seria mais uma existência normal. Considerando tudo, ela poderia até ser classificada como uma nova raça. Para entrar em detalhes,
A capacidade mental de Anastasia seria tão grande que seria mais do que possível para ela revisitar cada aspecto de sua vida antes disso e recontextualizar tudo. Agora ela provavelmente estava atordoada porque era exatamente isso que ela estava fazendo. Se Leonel tivesse feito isso por um humano normal, um mortal até não mudaria muito imediatamente. Afinal, a capacidade mental que seria necessária para fazer o que Anastasia estava fazendo agora era algo que apenas aqueles como Leonel e aqueles com força dos sonhos no mesmo nível dele poderiam fazer. Mas mesmo assim, Leonel só tinha experimentado um pouco mais de uma dúzia de décadas de vida ou algo assim. Enquanto Anastasia, a vida dela tinha que ser calculada em milhões, pelo menos, não? E mesmo isso era ser conservador. Para recontextualizar toda essa vida em apenas alguns segundos, os resultados estariam disponíveis. Ou ela seria a mesma pessoa ou se tornaria alguém completamente diferente. Contudo, Leonel havia feito uma promessa. Anastasia sempre foi importante para seu pai, embora ele não soubesse os detalhes do tempo que passaram juntos. Seu pai não estava disposto a permitir que Anastasia se sacrificasse. Pode-se dizer que se Anastasia tivesse apenas repetido o que fez antes, sacrificando seu grau para proteger seu pai do regulador, ele ainda estaria aqui. Leonel já havia deduzido tudo isso há muito tempo, mas nunca culpou Anastasia por isso. Ela era da família. Se o pai dele a tratasse assim, ele o faria. E além disso, ela já havia conquistado seu próprio lugar individual no coração dele. De repente, Anastasia olhou para cima e encontrou o olhar de Leonel. Leonel pôde sentir imediatamente que era diferente. Ele não estava mais apenas olhando para Anastasia, ele estava olhando para um ser todo-poderoso que viveu por milhões de anos. Ele suspirou interiormente. Parecia que a resposta era bem óbvia. Era impossível recontextualizar milhões de anos de vida e sair igual. Ele já tinha feito as simulações. As chances não eram nem um pouco de 1/1000º de 1%. Era uma probabilidade incomensuravelmente pequena. Suas simulações eram mais precisas agora do que nunca. Ele sabia que não estaria errado, mas não conseguiu deixar de se sentir um pouco decepcionado de qualquer forma. Naquele momento, a expressão de Anastasia mudou novamente e ela piscou. Naquele momento, ela não parecia diferente da antiga Anastasia, e ela estava prestes a falar, mas Leonel sorriu e balançou a cabeça. O fato de você ter essa intenção é bom o suficiente para mim, Leonel disse com um sorriso. Você não precisa ter isso, eu sei que isso só te mataria. Eu fiz isso para te libertar, não para te prender em outra gaiola. Quero aprender sobre a verdadeira Anastasia. Anastasia piscou surpresa, mas então balançou a cabeça como se lamentasse algo. Parecia que ela deveria saber que enganar Leonel não seria tão fácil. Se ela quisesse uma chance, então ela provavelmente deveria ter escondido a profundidade dos seus olhos desde o começo. Mas talvez ela tenha deixado escapar inconscientemente porque ela queria ouvir essas palavras exatas de Leonel. Como você se sente? Leonel perguntou. Sobrecarregado. A voz de Anastasia soou um pouco mais profunda do que o normal. Não como se ela tivesse se tornado um homem, mas sim como uma mulher mais madura. No entanto, sua forma não havia mudado muito. Os espíritos do mundo podiam ter a aparência que quisessem. Então o fato de Anastasia ainda estar nessa forma significava apenas que era aquela com a qual ela se sentia mais confortável, e não havia razão para que ela não estivesse. O que foi? Leonel perguntou. Embora, pelo olhar em seus olhos, parecesse que ele já tinha uma resposta. Não creio que os espíritos do mundo foram feitos para ter tanta consciência, ela disse suavemente. Os olhos dela escureceram um pouco. Ser uma ferramenta na engrenagem da roda da existência era um bom lugar para se estar se você não tivesse personalidade, nem desejos, nem aspirações. Mas o que acontecia quando você de repente os tinha? E o que aconteceu quando você recontextualizou toda a sua vida a ponto de sentir como se tivesse revivido tudo? Toda essa solidão, apenas a natureza totalmente inútil de tudo isso. Era difícil aceitar. Talvez não fosse só a ignorância ser uma bênção, mas ser capaz de evitar esse tipo de dor. Não teria sido melhor? Eu pensei nisso também, Leonel respondeu com um toque de gentileza em sua voz. Se você realmente quer voltar a como as coisas eram, eu não vou te impedir. Anastasia ficou um pouco surpresa com as palavras de Leonel. Ele estava essencialmente aceitando a possibilidade de abrir mão do que talvez seja o tesouro mais forte de toda a existência agora. As coisas que ela conseguia fazer agora eram simplesmente incomparáveis com o passado. Leonel continuou, você pode forjar uma nova vida para si mesmo. A ciência é um fardo. Afinal, uma árvore não teme por sua vida e há uma certa paz nisso. Mas uma árvore também não pode sentir felicidade. Você gostaria de descobrir como? Capítulo 3120. Isso era algo que até mesmo Leonel e Aina ainda estavam tentando descobrir, muito menos Anastasia, que tinha acabado de ganhar sua consciência plena. O casal passou a maior parte da vida buscando paz, para finalmente ter felicidade. Mas foi só recentemente que eles perceberam que tinham que esculpir sua própria felicidade. Com o fim do mundo se aproximando de todos eles, não fazia muito sentido para eles terem um filho agora. Mas eles ainda escolheram fazer isso. A ciência era, de fato, um fardo. Mas poderia ser uma bênção se você a usasse corretamente também. Como? Anastasia perguntou curiosamente. Ela tinha acabado de recontextualizar toda a sua vida agora mesmo. Mais donos do que ela queria contar, mais experiência do que ela queria lembrar, muita mágoa. Se houvesse uma resposta, ela certamente a teria encontrado ali. Mas não havia. Não importava como ela olhasse, ela se via sentindo falta de seu antigo eu. Ela não acreditava que Leonel estava dizendo isso apenas para ter uma chance de manter seu eu atual ao lado dele. Ela o conhecia mais profundamente do que isso. Ele realmente a via como família. Ele pode estar disposto a forçar a mão de seus novos generais, trocando ser um babaca por um bem maior. Mas ele não estaria disposto a fazer tal coisa por seu próprio povo. Ele nunca faria. Isso significava. Ele realmente tinha um jeito? Parte dela queria acreditar. Mas,
Bom, para começar, Leonel sorriu, olhando para Aina que parecia já ter lido seus pensamentos. Ela também estava sorrindo, um sorriso doce e brilhante. Você gostaria de ser a madrinha do bebê? Os olhos de Anastasia se arregalaram. De todas as coisas que ela achava que Leonel diria, essa era a última da lista. No entanto, foi então que uma onda de emoções desconhecidas tomou conta dela. Isso mesmo. Ela chegou a uma conclusão. Mesmo que ela recontextualizasse sua vida, ela não poderia inserir todas as emoções que ela teria sentido naquela época se tivesse tido verdadeira consciência. E agora havia uma multidão de sensações que ela nunca havia sentido antes. Confusão, nervosismo, doçura, antecipação, felicidade e vergonha. As cores dos seus olhos mudaram rapidamente e, eventualmente, ela começou a chorar. Quase como um bebê que foi superestimulado, ela cobriu os olhos com suas pequenas mãos, tentando se esconder do constrangimento. Mas foi então que ela sentiu dois corpos quentes se envolverem ao redor do seu. Ela mal registrou o fato de que Leonel e Aina a estavam abraçando porque ela só tinha energia para chorar ainda mais. Acho que sim, disse Leonel. Aina riu em resposta. Leonel ficou em silêncio, seu olhar vacilante. Havia muitos caminhos que ele poderia seguir naquele momento, tantas escolhas que era esmagador para ele. Ter muitas ideias também era um problema. Anastasia era um espírito do mundo. Estava em seus ossos ajudar as criaturas a evoluir e criar. Concentrar-se em usar a ajuda dela para completar seu exército demoníaco seria extremamente útil. Mas então houve a criação de armaduras. Como esperado, os Morales estavam melhorando aos trancos e barrancos sob a tutela de Ramon. Ter um deus te guiando em sua força autocriada era definitivamente uma sensação de facilidade que era difícil de encontrar em outro lugar. Usar Anastasia para produzir essas armaduras em massa elevaria instantaneamente sua proeza de ataque a outro nível. E como eram Morales, seriam muito receptivos aos novos tipos de armadura que Leonel e Aina poderiam criar juntos. Afinal, suas armaduras divinas já eram semi-orgânicas. Mas então havia sua própria melhora pessoal. Ele não podia negligenciar isso também. Por sorte, Nilren o ajudou a reafirmar algumas coisas. Mas ele ainda não havia progredido sua dimensão real por muito tempo. Estou pensando demais? Este era um espírito mundial do qual ele estava falando. Eles podiam gerenciar o mundo inteiro, muito menos várias tarefas ao mesmo tempo. Ele ainda estava pensando em Anastasia como se tivesse que dirigir cada uma de suas ações, e era por isso que ele estava pensando que tinha que escolher apenas uma. Mas talvez ele não devesse se preocupar tanto com isso? Se ele ia confiar em Anastasia, então ele deveria confiar nela completamente. Anastasia apareceu de repente ao lado de Leonel. Antes que Leonel pudesse falar, ela falou primeiro. Você está fazendo várias coisas não muito eficientes agora. Pode deixar comigo. Leonel levantou uma sobrancelha. A razão pela qual a evolução é lenta na vida real é porque os espíritos do mundo estão conservando recursos e querem que apenas aqueles que demonstram mais talento pelo maior período de tempo tenham uma chance de chegar ao topo. Mas eu posso desencadear a evolução quando eu quiser. Eu posso forçar o mesmo estado de hiperevolução dos Oryx nos deuses do mar, ou seus demônios dos sonhos, se você quiser chamá-los assim. Leonel riu. O que há de errado com meus demônios? Muitos. Eles são uma raça que nunca sobreviveria no mundo real. Sua ideia não é ruim, e o apoio de Aina a torna viável. Mas o problema é que é algo que você veria em uma história em quadrinhos. Você não pode simplesmente jogar dois conceitos que parecem funcionar juntos e esperar pelo melhor. Isso inevitavelmente causará problemas. Ah? Leonel piscou. Ele pensou que usar os Azuras dos Sonhos como base e reforçá-los com os enviados da destruição seria o plano perfeito. Mas então Anastasia disse algo que o atingiu como um caminhão. Há uma razão pela qual as bestas divinas da criação só conseguiram infundir humanos com seus enviados. O olhar de Leonel brilhou como um relâmpago. Isso mesmo. Como ele poderia negligenciar algo tão óbvio? Se fosse tão fácil fundir os corpos das pessoas com o sangue do enviado, haveria muito mais do que apenas o que restava do fator de linhagem da Estrela do Norte. A combinação dele e de Aina era incrível, e provavelmente poderia menosprezar todos os artesãos atuais. Mas não chegava ao ponto de ser superior às bestas divinas da criação. Entendo. Então o que você quer fazer? Capítulo 3121. Bem, Anastasia parecia estar pensando em algo. Leonel percebeu que não era que ela estivesse tentando descobrir o que dizer, mas sim se ela deveria mesmo dizer isso. Agora, Anastasia não estava apenas ponderando como ajudar Leonel, mas também estava considerando seus próprios valores morais e bússola. Houve certas coisas que mudaram entre eles, mas também houve algumas coisas que permaneceram as mesmas. Ela queria ajudar Leonel, mas agora ela tinha seus próprios pensamentos sobre essas coisas. E infelizmente para ela, ela não estava acostumada a esconder seus pensamentos e escolher coisas. Ela tinha muita inteligência e raciocínio dedutivo, mas sua inteligência emocional era muito menor em comparação. Isso fez com que Leonel a interpretasse com muita facilidade, mesmo que ela parecesse incompreensível para a maioria das pessoas. Logo, Leonel percebeu por que ela estava passando por essa situação. A coisa mais simples a fazer seria ressuscitar os enviados. Ela finalmente disse, como se alguém estivesse arrancando seus dentes. Leonel sorriu finalmente entendendo. Parecia que ela era totalmente contra a ressurreição dos enviados da destruição. Ele sabia o porquê. Eles eram a antítese dos espíritos do mundo que queriam ver o florescimento do mundo. Criá-lo a faria sentir-se bastante enojada consigo mesma, mesmo que o alvo não fosse seu próprio mundo.
Ao mesmo tempo, não foi particularmente fácil. Ironicamente, seria mais fácil para ela ressuscitar uma besta divina da criação em oposição a um enviado da destruição, apesar do primeiro ser muito superior. Bestas divinas da destruição eram bestas da criação que eventualmente se desviaram para outro caminho. Elas normalmente não eram criadas do zero, mas ganhavam seus títulos através da vida ou os tinham passado de geração em geração pelo sangue. Se Anastasia fizesse isso, ela provavelmente seria o primeiro espírito do mundo em toda a história a criar uma besta divina da destruição. Leonel riu. E você não quer fazer isso? Anastasia fez beicinho. Eles são nojentos. Cara, não deixe o Estrela Negra ouvir você. Estrela Negra e Kira são exceções. Leonel riu mais ainda. E por que isso? Os olhos de Anastasia reviraram nas órbitas enquanto ela tentava encontrar uma resposta. Mas, sinceramente, ela não sabia. Você está me intimidando de novo. Leonel teria cuspido sua bebida se tivesse uma. Essa garotinha estava aprendendo rápido demais. Ela definitivamente tinha pegado isso de Aina. Quando você estiver perdendo uma discussão, simplesmente use a carta da culpa. Leonel não conseguia nem falar uma palavra na frente de Aina ultimamente. No momento em que tentasse, o bebê seria trazido à tona. Era um ciclo sem fim e do qual ele nunca conseguiria escapar pelo resto da vida. No final, ele só conseguiu rir. Quem pediu para ele ser um futuro pai? E no que você está pensando então? Se seu objetivo é apenas criar uma força de mestres da força dos sonhos, seria melhor mirar em humanos que já têm uma pequena afinidade e usar os enviados da destruição para reforçá-los. Já temos muitos aqui. Melhor? Leonel perguntou com um sorriso. Anastasia corou de novo. Definitivamente não seria melhor. Ter enviados que pudessem controlar seria 1000 vezes melhor do que tentar levantar um exército de humanos para fazer o mesmo. No entanto, ela realmente não queria aquelas bestas nojentas por perto. Quando Leonel estava prestes a provocá-la novamente, seus olhos brilharam como se ela tivesse acabado de perceber algo. Seria realmente melhor. Leonel não refutou dessa vez. Ele assumiu que ela tinha pensado em algo incrível. Sim, eu posso copiar seu índice de habilidade e devolvê-los todos para a terceira dimensão com facilidade. Na verdade, eu posso revertê-los de volta para crianças com bastante facilidade, mas isso não vem ao caso. Os olhos de Leonel brilharam. Todo esse tempo ele estava procurando uma maneira de automatizar sua nova habilidade sonhar. Isso consumia muita resistência. Mas ele havia esquecido. Anastasia não era apenas uma mestra da força do tempo. Essa era apenas uma das forças mais úteis deste mundo. Ela era adepta do uso de todas as forças. Na verdade, dizer que ela era adepta era até mesmo fazer um desserviço a ela. Não havia uma força no mundo que ela não pudesse usar dentro do seu mundo, incluindo força dos sonhos. Mas o que surpreendeu Leonel foi o fato de que ela conseguia copiar seu índice de habilidade. Se ele soubesse disso, ele já teria adivinhado isso há muito tempo. Na verdade, se ele estivesse certo, provavelmente também não havia um índice de habilidade no mundo que Anastasia não pudesse usar. Ou mais precisamente, qualquer índice de habilidade que pisasse em seu mundo estava em seu alcance. E além disso, qualquer índice de habilidade que estava no tablet da vida. Se eu revertê-los para um estado suficientemente inicial, posso até mesmo mudar seu índice de habilidade. Também posso torná-los muito maleáveis e permitir que aceitem as mudanças de novos fatores de linhagem com muito mais facilidade. Podemos facilmente recriar o auge da raça humana porque tenho você como modelo. É fácil fazer engenharia reversa do sucesso das bestas divinas da criação. E com minha habilidade como espírito do mundo posso torná-lo ainda melhor. O olhar de Leonel vacilou. Parecia que mesmo quando ele superestimava Anastasia, ele ainda subestimava. Dizer que Anastasia poderia ser o tesouro mais forte que existe não era mais exagero. Na verdade, sua ideia não é tão ruim. Como a raça humana é tão maleável, podemos usar o sangue do Azura dos Sonhos para reforçar sua habilidade fundamental da força dos sonhos e então colocar o sangue dos enviados em cima disso. O entendimento de Anastasia sobre esses assuntos era muito mais profundo do que Leonel esperava, tanto que ela disse algo que o pegou desprevenido no final. Um modelo ainda melhor para tudo isso seriam os espirituais. Capítulo 3122. Os olhos de Leonel se estreitaram. Os espirituais. Ele realmente não tinha pensado neles desde a hora em que ele saiu. Ele só tinha olhado para o trono deles e então saiu diretamente. Falando honestamente, eles tiveram muita sorte que ele não tinha acabado com todos eles. Ele estava querendo virar uma nova página. O antigo ele definitivamente os teria arrasado. Agora que Anastasia os mencionou, ele percebeu que ela estava certa. Eles definitivamente seriam os melhores para tudo isso. Afinal, eles também eram humanos. Mas dado quão sensível ele estava sobre essas coisas naquele momento, ele não podia garantir que não eliminaria todos eles se o irritassem novamente. Ele ainda tinha uma barriga de raiva que estava reprimindo no momento. Esses meses o ajudaram a se acalmar um pouco. Mas como a data prevista para o parto do bebê estava se aproximando rapidamente, ele realmente não tinha paciência para bobagens. Por outro lado, ele não ficaria surpreso se a situação da raça humana fosse tão terrível agora. Mesmo que seja por causa da raça dos anões, terei que retornar não importa o que aconteça. Vou ver qual é a situação então. Ok, vou pensar sobre isso. Por enquanto, como vão as coisas com os deuses do mar? Anastasia franziu a testa. Não é bom? Leonel continuou. O problema com os deuses do mar é que eles não são uma raça naturalmente selecionada pela evolução. Há uma razão para isso. Por mais poderosos que pareçam, suas falhas são maiores. Se você quisesse salvar algumas mudas bonitas deles, elas poderiam ser úteis. Mas acredito que você queira usá-las para governar os mares, certo? Bem, isso é muito mais difícil. Milímetro Leonel assentiu. Continue.
A maior parte disso é que a força da água não é uma boa base para uma raça. Não houve um caminho real antes. Os deuses do mar são, em última análise, como qualquer outra raça com etapas extras. É por isso que eles precisam bombear sua água cheia de tantos minerais. No final das contas, eles dependem da força terrestre, assim como todos os outros. E qual é o problema nisso? A existência deles é antitética à realidade. Você teria mais facilidade em reverter toda a evolução deles e transformá-los em criaturas terrestres. Leonel ainda estava tendo dificuldade em entender isso. Às vezes, quando ele falava com a nova Anastasia, ela parecia simples e fácil de provocar. Mas momentos como esses, em que até ele estava perdido, estavam se tornando cada vez mais frequentes. Ele ainda não entendia bem qual era o problema. Lembre-se, os deuses do mar foram parte da criação da raça bárbara. Ou melhor, eles pelo menos os ajudaram a evoluir. De acordo com o primeiro caminho que o mundo incompleto tomaria, os deuses do mar seriam eliminados. Foi a raça bárbara que interferiu e os ajudou a se tornarem superiores. A razão para isso é que a raça bárbara queria reforçar sua própria clarividência natural. A raça bárbara está muito em sintonia com a Terra, e eles têm uma espécie de habilidade passiva de clarividência que pode ser considerada uma versão bastardizada da de Aina. No entanto, como isso se espalha por uma raça inteira, isso obviamente os torna extremamente talentosos, em média. O que eles queriam fazer era criar uma versão de sua clarividência que fosse muito mais próxima da coisa real. Mas a Terra é rígida e muito difícil de progredir. Foi quando eles encontraram a Tábua Dourada e perceberam que as ordens das estrelas sábias eram meio que o oposto do que eles queriam. Então eles decidiram usá-la como modelo. Leonel ficava mais surpreso quanto mais Anastasia falava. Isso porque ele havia deduzido muito disso, mas não a esse nível de detalhes. Anastasia só estava observando tudo passivamente antes, mas ela ainda descobriu muito mais sobre isso do que ele. Mas isso fazia sentido. Ela entendia mais sobre os mecanismos subjacentes a essas coisas do que qualquer outra pessoa. Ela conseguia captar coisas que ele não conseguia conectar. Pode-se dizer que a falha dos deuses do mar foi feita de propósito pelos bárbaros porque esse era o método deles de tornar a terra mais maleável. No entanto, era basicamente veneno para os deuses do mar. Uma raça que precisa terraformar seus inimigos para invadir é inerentemente uma raça fraca. Os mares que você gostaria de atingir seriam todos águas especiais. Aquelas que tinham altas concentrações de forças da água muito específicas e não permitiriam facilmente que os deuses do mar terraformassem. A única maneira de dar uma chance a eles seria reverter o que os bárbaros fizeram com eles, e é por isso que sua ideia das águas purificadoras não é ruim. O problema é que mesmo se você tiver sucesso, você estaria apenas destruindo a maior força deles em troca. O resultado final seria uma raça medíocre, uma que a existência já deveria ter eliminado. Leonel entendeu vagamente o que Anastasia estava tentando dizer, embora ainda estivesse um pouco acima de sua cabeça. Parecia que ele precisava estudar mais sobre a criação de pílulas de força. Quantas deduções ele estava perdendo por causa dessa falta de conhecimento? Você tem uma solução? Sim. Mas a solução pode muito bem não ser uma, porque ela pode ser praticamente a solução para tudo. E isso é, ajude-os a ganhar uma alta afinidade pela criação. Se eles puderem ganhar isso, eles podem autocorrigir muitas de suas próprias fraquezas. Mas há uma razão pela qual a maioria das raças, famílias e fatores de linhagem são fundados nas forças mais simples da existência. Construir uma raça com alta afinidade por um caminho igualmente alto não só queimaria uma quantidade ridícula de recursos, como também haveria um grande número de fracassos entre eles. Seus próprios fatores de linhagem dificilmente despertariam entre sua espécie, efetivamente tornando-os tão raros quanto o normal. O lábio de Leonel se contraiu. Essa é realmente uma solução inútil. Então os deuses do mar estavam ferrados? Quando Leonel estava prestes a mergulhar em seus pensamentos mais uma vez, Anastasia de repente olhou para longe. Não é bom. O que aconteceu? Leonel olhou para cima. Plutus acaba de declarar guerra à raça do vazio. O coração de Leonel deu um pulo. Isso parecia algo que não tinha nada a ver com ele, mas seu coração de repente começou a disparar. Esse foi o pior cenário possível. Os Plutos estavam mostrando suas presas. Capítulo 3123. Leonel ainda não sabia exatamente o que Plutus devia aos Falks, mas, de alguma forma, ele sabia inconscientemente que o fato de eles estarem agindo agora significava que sentiam que a dívida havia sido paga. Era algo estranho para ele deduzir, considerando que eles estavam atacando a raça do vazio e agora os Falks. Mas a flexibilidade da mente de Leonel naquele momento era algo que nem mesmo a maioria dos especialistas da Deus verdadeiro Força dos Sonhos conseguiam compreender. Por causa de sua nova compreensão da força do tempo, ele entendeu por que Plutus aceitou seus favores tão facilmente. Se ele tivesse que adivinhar, os Plutos tinham leis muito rígidas sobre como eles poderiam usar suas habilidades. Afinal, se cada um deles fosse tão insolente quanto Leonel, tentando jogar xadrez com as linhas do tempo para forçar um resultado no futuro que melhor lhe conviesse, o mundo inteiro estaria uma bagunça. Claro, isso não era para dizer que os Plutos eram uma espécie de raça santa e mais santa que tu. Em vez disso, ele tinha a sensação de que definitivamente havia alguns atos de equilíbrio muito severos que precisavam acontecer sempre que uma pessoa brincava tanto com a linha do tempo. Leonel não sabia se seu eu futuro conseguia transcender essas questões ou não, ou talvez ele já estivesse sofrendo desse contrapeso. Isso explicaria porque ele nunca parecia conseguir descansar. Mas independentemente do que fosse verdade, para que uma força da raça do tempo existisse por tanto tempo, eles precisavam ter medidas para evitar tal contrabalanço. Mesmo com todos os seus esforços, a raça Pluto ainda estava em um leve declínio. Então, pode-se imaginar o quão difícil isso era. Se eles estivessem agindo agora, eles poderiam ser como a Minerva de antigamente, fazendo um último esforço. Um último esforço para reverter o envelhecimento de sua raça. E Leonel tinha a sensação de que eles teriam sucesso.
A raça do vazio ficou arrogante. Eles e seus aliados pensaram que poderiam simplesmente intimidar a raça de Plutus para as sombras, sem perceber que os Plutus estavam apenas ganhando tempo. Agora que era a hora de explodir, Plutus reafirmaria suas posições como cão de topo. E dado quão pouco tempo havia para a existência existir, eles provavelmente permaneceriam lá até o fim. Mas por que isso era um problema? Não era como se Leonel já tivesse tido algum problema real com Plutus. Bem, pelo menos nenhum grande. Na pior das hipóteses, ele havia ofendido Elrion em uma pequena medida, mas não a ponto de vida ou morte. A razão pela qual Leonel estava preocupado era porque ele duvidava que isso pararia com a raça do vazio. E mesmo que Plutus não declarasse guerra a todo o reino dos deuses, eles certamente usariam seu peso ao redor. Isso faria com que variáveis indesejadas aparecessem, e nesse tipo de caos, a demonia prosperou. O que ele também não queria pensar era no pior cenário possível, uma situação em que Plutus, de fato, escolheria os Falques como alvo. Ele precisava descobrir o que era essa dívida o mais rápido possível. É só isso que você sabe? Eu só tive um vislumbre do que estava acontecendo por causa de uma comoção na Terra dos Sonhos. Não tenho mais detalhes além disso. Mas posso dizer que a raça Plutus está espalhando sua influência violentamente, não apenas por meio desta guerra. Mas eles parecem ter enviado suas gerações atuais e mais jovens sem se importar se serão mortos ou não, quase como se estivessem tentando atrair as pessoas para atacá-los. O olhar de Leonel vacilou. Esse tipo de tática, eliminando os fracos. É claro que os fracos aos quais ele se referia eram os próprios membros da raça de Plutus. Primeiro, Plutus fez um grande movimento, como atacar uma raça soberana, e então expôs os mais vulneráveis deles à caça. Por um lado, o mundo agora saberia claramente que Plutus estava fazendo um esforço para se restabelecer firmemente no topo. E por outro lado, eles estavam deixando o mundo saber que esta era a última chance de tirar o lugar deles. Se eles passassem por esta tempestade com boa parte da geração mais jovem e atual intacta, o mundo nunca conheceria um governante diferente de Plutus. Foi uma decisão de dois gumes, mas mesmo assim foi uma decisão poderosa, uma que exalava muita confiança. De repente Leonel entendeu algo. Seu avô. Não havia a mínima chance de ele desistir de tal oportunidade. Quando ele percebeu isso, percebeu porque Plutus poderia querer que a dívida fosse quitada primeiro. Gervaise quase certamente faria de Plutus um inimigo muito em breve. Quanto ao porquê, isso era óbvio. Ele queria governar o reino dos deuses tanto quanto Plutus queria, e agora eles estavam lhe dando essa chance. A guerra com as 4 grandes famílias ainda não havia acabado, mas ele conhecia seu avô bem o suficiente. Na verdade, talvez a razão pela qual Gervaise ainda não havia saído pessoalmente e o Império Falques ainda estivesse em relativa paz fosse porque ele estava esperando por um momento como esse. Leonel respirou fundo e suspirou. O fim do mundo estava a caminho, mas essas potências estavam, na verdade, mais interessadas em ser as últimas sobreviventes do que em qualquer outra coisa, e talvez ele não pudesse culpá-los. Não era isso que ele estava tentando fazer também? Mas isso era problemático para ele por outros motivos. Seu avô talvez estivesse disposto a lidar com suas palhaçadas antes, mas certamente não aceitaria uma coisa dessas agora. Muito em breve, ele receberia um ultimato. Ou ele apoiava os Falques ou não. No momento, ele só estava tão livre porque estava infringindo a lei militar e provavelmente várias outras leis além dessas. A questão era, o que ele deveria fazer? Ele estava entre a cruz e a espada. Capítulo 3124. Leonel honestamente não tinha certeza. Ele não estava nem perto de terminar. Ele estava tão longe de completar e construir seu exército que ele só conseguia se sentir um pouco desamparado sobre isso. Os deuses do mar ainda eram inúteis. Os Oryx ainda não tinham atingido seu potencial máximo. Os Morales ainda não tinham sido ressuscitados. Embora Anastasia estivesse fazendo isso muito mais rápido, ele mesmo ainda estava na 6ª dimensão e a uma distância impossivelmente longa da 7ª. Seu mestre tinha acabado de desaparecer e dificilmente voltaria tão cedo. Seus irmãos tinham acabado de regredir de volta para a 3ª dimensão e ainda estavam trabalhando para subir de volta. Sua esposa provavelmente entraria em trabalho de parto em mais ou menos um ano. Este foi o pior momento para ele receber tal ultimato. Leonel ficou em silêncio, olhando para o longe. Era como se o universo estivesse lhe dizendo que agora não era sua hora de ser um rei, e talvez ele nunca mais tivesse essa chance. Depois de um longo tempo ele respirou fundo e suspirou. Em um caminho, ele teria que romper com seu avô muito antes do que esperava, e isso causaria mais tensão em sua avó. Eles mal tinham reparado um pouco seu relacionamento, e ela ainda estava em um estado frágil. Embora ela certamente fosse mais do que inteligente o suficiente para saber que algo assim aconteceria no futuro, ela provavelmente também não esperava que isso acontecesse tão cedo. E por outro lado, ele estaria praticamente sufocando seu próprio progresso. Vamos dar um passo de cada vez. Anastasia, eu confio em você. O protocolo agora é simples. Quero que os deuses do mar alcancem seu potencial máximo. Quero que o máximo de Morales retorne e seja colocado sob o comando de Ramon. Ajude-os a se acostumarem com seu novo fator de linhagem e constelação. Há muitos humanos talentosos aqui que simplesmente não receberam nenhum treinamento sistemático. Eles serão a próxima prioridade. Agora mesmo, irei até os espirituais e a raça dos anões e os levarei para o grupo também. E quanto a Anastasia começou. Meus irmãos serão dirigidos por mim pessoalmente. Eles já fizeram um grande progresso na situação atual. Eu os ajudarei a acelerar. Ok. Seus irmãos como a Mary, Elorin e Velho Ut, Eltor, Euna e os outros. Eles seriam o cerne de seu poder no futuro. Não importa qual caminho ele fosse forçado a tomar no futuro, ele queria ajudá-los a progredir o mais rápido possível. A figura de Leonel brilhou e ele apareceu em seus aposentos novamente.
Sua esposa estava sentada com um sorriso no rosto, mais uma vez preparando pílulas enquanto cantarolava uma melodia. Aina não era uma boa cantora, mas não era porque ela não conseguia. Sua voz, especialmente quando ela parava de contê-la. A voz de Aina sempre teve um forte caráter coercitivo, algo que Leonel ainda não entendia muito bem até agora. Mas era algo que Aina provavelmente entendia, e isso era o suficiente. No entanto, desde que ela o despertou, ela o suprimiu, isso porque quando ela o usava corretamente, era como se ela estivesse tentando seduzir todos ao seu redor. Ela não gostava desse sentimento, e também se inclinava muito para os aspectos vampíricos, súcubos do seu ser, os quais ela tendia a querer evitar. Leonel nunca realmente a pressionou de uma forma ou de outra, mas ele teve que admitir que sua voz real era tão sensual, tão sedutora, tão... Leonel balançou a cabeça, acordando-se. Ele estava em um negócio sério agora. Qual é o problema? Aina perguntou com um sorriso, aparentemente percebendo os pensamentos obscenos de Leonel com uma risadinha. Seus amigos, o que você quer que eu faça com eles? Yuri e Savai estavam aqui, e já fazia um tempo, mas Aina nunca pareceu querer se esforçar muito para ajudá-los a ficarem mais fortes. Aina ficou em silêncio, seu olhar vacilante. Nem todo mundo no mundo quer se tornar forte, ela disse de repente. Leonel piscou e então assentiu. De fato, nem todos tinham a ambição de crescer forte. Mas era uma pena. Eles não queriam ficar fortes, mas também não queriam ter filhos porque sentiam que o mundo estava um caos demais. Nem todo mundo foi projetado para a grandeza. O fato de seus irmãos terem ficado tão para trás dele era prova disso. Se ele não fizesse um esforço concentrado para puxá-los para cima com ele, eles só ficariam ainda mais para trás. Mas eles eram diferentes. Eles tinham sido praticamente guerreiros em um campo de batalha juntos desde que eram jovens. Segui-lo para a guerra estava arraigado em seus ossos. Mas Yuri e Savai, eles não tinham tanta ambição e o peso dos acontecimentos provavelmente pesava muito em seus corações. Eles tinham passado por muita coisa e Leonel conseguia entender que eles estavam apenas cansados. Agora, o tabuleiro de xadrez era grande demais e eles se sentiam apenas peões. Mas o que você acha? Perguntou Leonel. Aina sorriu amargamente. Esse marido dela estava ficando mais autoritário a cada dia. Se ele achasse que isso a faria feliz, ele não daria escolha aos dois. Aina amava batalhas. Era só que ela amava ainda mais a ideia de ter filhos. Por causa disso, ela havia desistido da primeira pela última. Mas seus amigos não queriam segui-la em nenhuma delas. Isso inevitavelmente a deixaria se sentindo um pouco solitária. Leonel queria que sua esposa experimentasse nada além de felicidade. Se isso significasse arrastar os amigos dela junto, ele faria isso. Ele ainda tinha algumas coisas a acertar com Yuri de qualquer maneira. Não é o que você pensa. Eles simplesmente não querem ser um fardo, e isso os deixa extremamente desconfortáveis quando tento ajudá-los demais. Leonel fez uma pausa. Entendo. Certo, vou pensar em algo. Quanto ao que ele havia descoberto, era óbvio o suficiente. Já que não poderia vir dele e de Aina, teria que vir de Rai e Joel. Mas ele não colocaria muita energia nisso. Ele tinha coisas para fazer. Capítulo 3125. Leonel apareceu alto nos céus. Chegar aos reinos mortais depois de tanto tempo nos reinos dos semideuses e deuses parecia estranho. Havia uma pressão em seu corpo como se o mundo estivesse tentando expulsá-lo. Mas felizmente sua dimensão era baixa o suficiente, e seu método dimensional era estranho o suficiente, para que ele não fosse expulso diretamente. Ele já havia passado pela raça dos anões. Como esperado, ele não lhes deu muita escolha e simplesmente os levou embora. Faltava apenas refinar o mundo deles e transformá-lo em um seu. Claro, ele não iria tão longe, mas ele não tinha interesse em um vai e vem. A raça dos anões quase morreu sob o ataque dos inválidos. Felizmente para eles, Leonel apareceu para lidar com a situação, e logo após a batalha no reino semideus transformado em reino dos deuses terminar, os inválidos pareciam ter desaparecido no ar. Embora Leonel tivesse certeza de que eles estavam se escondendo em algum lugar nos reinos dos deuses, esperando a oportunidade perfeita para atacar. Se havia alguém que não temia a queda da existência, eram os inválidos que rezavam por sua queda todos os dias, de qualquer forma. Mas agora aqui estava o mundo dos espirituais. Havia uma atmosfera estranha no ar enquanto ele estava acima de tudo. Eles não foram atacados, mas por algum motivo, Leonel sentiu que o mundo estava mais sombrio do que deveria ser. A última vez que ele veio aqui, eles estavam cheios de felicidade e alegria enquanto ele estava fora do campo de batalha, depois que o esfaquearam nas costas. Mas ele ainda não tinha sequer os como alvo, e ainda assim, de repente, os céus estremeceram e várias figuras apareceram. Lá estavam Lady Coração de Brasa e seu marido, junto com o velho casal de anciãos que ele conhecera antes. Mas ele nem teve a chance de dizer muita coisa enquanto eles caíam de joelhos no ar. Leonel podia basicamente ver seus corpos tremendo. Ele teria sido capaz de ver mesmo se seus sentidos não fossem tão aguçados. Eles pareciam ter muito medo no fundo de suas almas. Leonel levantou uma sobrancelha, mas não disse muito a princípio, apenas os observou silenciosamente. No entanto, quanto mais ele olhava, menos inclinados eles ficavam a levantar a cabeça. Lady Coração de Brasa havia se tornado extremamente poderosa e pelo que Leonel podia perceber, ela já havia formado com sucesso um Dharma e não estava longe de formar um ídolo. Ela era a mais poderosa entre eles, mas tremia mais intensamente, como se também entendesse a situação melhor do que todos os outros. Bem, ela estava certa. Por mais poderosos que fossem, eles eram meros mortais. Honestamente falando, mesmo que Leonel não pudesse derrotá-la por meios diretos e fáceis, ele ainda tinha 1.000.001 maneiras de esmagá-la. Ainda assim, ele não sentia que esse era o motivo pelo qual eles estavam agindo assim. Finalmente ele começou a falar, e a informação que obteve depois só fez com que suas sobrancelhas se erguessem ainda mais. Mostre-me este trono. Leonel ficou diante do trono pela segunda vez com um olhar vacilante. Havia algo estranho neste trono.
Quando ele ouviu as histórias dos espirituais, ele ficou ainda mais surpreso. As profecias das tábuas foram escritas depois do fato? Por uma lâmina que transcendeu o tempo, vindo de um futuro desconhecido para gravá-las? Leonel olhou para sua mão. Foi uma coincidência? A força da lança brilhou em sua palma e, de repente, o tempo ao redor dela começou a se distorcer. Se fosse antes, ele não pensaria muito nisso. Mas agora parecia muita coincidência. Ele tinha acabado de dar às suas forças das armas o caráter necessário para controlar o tempo e o espaço. Não, até mesmo sua força dos sonhos tinha acabado de ganhar tais características também. Será que ele só deveria vir aqui agora? Parecia que seu eu futuro tinha senso de humor e um ego ridículo também. Mas ele tinha que admitir, essa era uma flexão maluca. Voltando no tempo com sua lâmina para escrever profecia sobre si mesmo. Isso, em parte, tornou a narrativa do escolhido ridícula. Ele havia enganado até mesmo o terror primordial, fazendo pensar que era alguém grandioso, quando na verdade ele estava apenas se colocando em um pedestal. Mas por outro lado, ele achou hilário. Pelo menos ele não perdeu o senso de humor depois que perdeu tudo. O som da risada de Leonel fez os corações dos espirituais tremerem. Eles não entenderam bem o que ele estava tentando dizer. Você diz que quando a pessoa que deveria sentar neste trono fizer, você retornará à raça humana? Leonel perguntou. Sim. Lady Coração de Brasa respondeu com convicção. E a razão pela qual você tentou me matar é por causa disso. Nós, ponto. Só responda a pergunta, eu não mordo, na maioria das vezes. O coração de Lady Coração de Brasa palpitou, mas ela ainda cerrou os dentes no final e assentiu. Sim, milímetro. Leonel assentiu. Ele conseguia entender. Se eles depositavam tanta esperança neste trono, o fato de ele ter tentado puxá-los de volta para o rebanho mais cedo seria uma grande bandeira vermelha para eles. Retornar à raça humana antes que o trono fosse reivindicado era inaceitável para eles. Isso não era algo que eles poderiam permitir. Como Leonel não apresentava sinais de ser essa pessoa, eles decidiram matá-lo. O que eles não esperavam era que Leonel ainda não tivesse despertado completamente. De repente, Leonel se virou e se jogou no trono. O mundo tremeu e virou de cabeça para baixo, um raio de luz cortando a luz do sol acima, como se a própria estrela do norte estivesse reagindo. Leonel sentiu seu corpo atingido por uma grande força. Seus ossos estalaram e seus órgãos internos gemeram. No entanto, ele podia sentir que seu nível dimensional estava subitamente acelerando para frente. Os olhos de Leonel se estreitaram, uma energia violeta surgiu dentro dele. Força violeta.